Então, tá. Então, em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa tarde a todos, né? Agradecer a presença de quem está aqui agora ao vivo assistindo essa nossa apresentação, que é uma apresentação com uma certa, obviamente, formalidade, mas que também vai ter um espaço aí para perguntas e para trocas ao final. Queria agradecer a presença, então, da professora Maria, que foi a antiga coordenadora do curso, né? Que coordenou o curso até metade ali de 2020, e que coordenou e puxou boa parte, né, desse processo que a gente está apresentando hoje, e que atualmente se mantém no cargo, né, de coordenadora do PMG da URGS, né, ou seja, do coordenadora técnica, que a gente chama, né, do nosso projeto de modernização das engenharias, que ela vai apresentar um pouquinho. Agradeço também a presença do professor Francisco Kliman, que é chefe do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, né, que é um dos mentores do curso, inclusive, né, que está desde o início da criação do curso de Engenharia de Produção, então a gente brinca que ninguém sabe mais da história do curso do que ele, então a experiência dele, né, e também a visão de futuro que ele tem para nós é bem importante. Então ele está aqui hoje como chefe de departamento, mas também atuou fortemente nesse processo, né, de modernização. A professora Giovana, que é a vice-coordenadora da Congrade, também deve estar aqui nos acompanhando, que eu não consigo ver todos da sala, né, mas com certeza deve estar entre nós, e também tem trabalhado fortemente nesse processo. E a Samara, que a gente já citou aqui, que é a nossa técnica em assuntos educacionais, né, que também atua no SACAD, que é um setor que dá muito suporte a vocês, alunos, vocês devem ter ouvido falar já várias vezes do SACAD. A Samara é uma das responsáveis pelo bom funcionamento do SACAD, né, e tem auxiliado a engenharia de produção, nosso curso, também nesse processo de modernização, que vocês vão ver que é um processo amplo, né. Hoje, claro, boa parte da apresentação vai ser mais focada especificamente no currículo, que eu acho que é essa parte que compete mais, que os alunos enxergam mais, e que talvez cause maior ansiedade em você sobre quais mudanças estão sendo feitas, né? Mas é um projeto muito amplo, né? A gente está sofrendo aí, passando por um processo, como a gente chama mesmo, de modernização, que envolve não só o currículo, mas também outras áreas, e é por isso que a professora Maria vai abrir essa apresentação falando um pouco desse processo, para vocês entenderem que é um projeto amplo, e que depois, claro, a gente vai focar um pouquinho mais no currículo, pelo menos nessa primeira interação com vocês. Antes de passar para a Maria, não sei, Kliman, quer fazer alguma complementação? Não, tranquilo. Então tá. Professora Maria quer fazer a apresentação, eu vou passando para ti aqui sobre... Certo, Joana, pode colocar ali. Bem, pessoal, então, boa tarde, né, a todos. Então, como a Joana colocou, né, esse novo currículo, na verdade, ele faz parte dentro de um dos objetivos do Programa de Modernização do Ensino da Graduação nas Engenharias, que é um programa de âmbito nacional, onde a URGS e o nosso curso de Engenharia de Produção foi selecionado, né, dentre 8 cursos de engenharia. Vocês podem ver ali no mapa, né, os cursos que estão participando desse programa de modernização que a gente chama de PMG. Então, ele é um programa que é promovido pela CAPES e pela Fulbright, e tem vários objetivos, dentre eles, né, o redesenho do currículo. Mas pode passar, Joana. Então, assim, quais são esses objetivos ali que esse programa busca, né, ainda, é um programa de 8 anos, começou em 2019, vai até 2026, e ele tem vários objetivos, entre eles, né, que os cursos de engenharia, eles precisam atender às novas diretrizes curriculares nacionais, né, que foram aprovadas em 2019, e essas novas diretrizes falam de que os cursos, né, de engenharia, eles precisam ser redesenhados, né, baseado em currículo, em competências, né? Então, o currículo ele tem que estar baseado nas competências que se quer desenvolver no perfil do egresso. Então, por isso que um desses objetivos, né, foi esse redesenho do nosso currículo da engenharia de produção. Bom, além disso, né, o programa busca incorporar novas práticas, né, inovadoras, né, pedagógicas inovadoras que estimulem a aprendizagem ativa, né? Então, os cursos têm que incorporar outras práticas pedagógicas, né? Como baseadas em projetos, baseadas em problemas, né? Desenvolver novos métodos de avaliação, né? Porque a gente vai desenvolver competências, então a gente não vai avaliar somente conhecimento, né? Então, temos que avaliar competências. Então, a gente está trabalhando em que métodos, né, que formas vamos avaliar as competências, essas competências que
definimos que o curso vai desenvolver. E, claro, também capacitar os docentes, né, nessas novas práticas pedagógicas, nesses novos métodos de avaliação, e também inclui adequar infraestrutura. Então, claro, a gente está agora, né, no ensino remoto, né, mas provavelmente quando a gente voltar ao ensino presencial, a gente vai contar com algumas novas salas, né, temos 2 salas que estão passando por esse processo de adequação, para quê? Para poder implementar essas novas práticas inovadoras. Bom, então, para isso, né, a gente teve uma série de ações, né, para poder atingir esses objetivos, e a gente está fazendo ainda, né, uma delas está meio pronta, que é o currículo, né, mas a gente ainda tem outras ações para desenvolver, né. Isso foi feito a partir de parcerias com outras universidades, né, então a gente fez algumas missões em 2019 para algumas universidades norte-americanas, recebemos professores visitantes também, né. Agora, em 2020 e 2021, a gente não fez por causa da pandemia, mas nos próximos anos a gente vai continuar com essas missões, essas parcerias internacionais, que servem para benchmarking, para a gente comparar os nossos currículos, nossas práticas pedagógicas, nossos métodos de avaliação, né? Então, essas parcerias foram bem importantes para pensar, né, nessa nova forma de entendermos, né, esse novo currículo. Outra das ações, então, envolveu também capacitar os nossos docentes. Então, desde 2019, a gente vem trabalhando em fornecer esses cursos de capacitação, novas práticas pedagógicas. Alguns workshops foram realizados durante as visitas dos especialistas, né, como vocês podem ver nas fotos, e também durante o ERE, né, durante o ERE, a Escola de Engenharia organizou diversas capacitações, não somente para os docentes conhecerem outras ferramentas, né, para ensino remoto, mas também para usar metodologias ativas, né, de aprendizagem durante o ensino remoto. Aqui temos algumas imagens daquilo que eu falei para vocês das melhorias na infraestrutura, né, então a gente fez um investimento numa sala de realidade virtual que será usada não somente para pesquisa, mas também, né, pretendemos usar para o ensino na graduação, né? Então, futuramente, a gente vai usar nas nossas disciplinas. Temos a sala FAICE, né, da Escola do Prédio Centenário, que também já foi reestruturada, né, adequada para práticas inovadoras, e agora temos aí os layouts das novas salas, da sala 603 e 505, que está passando por essa readequação, né, para poder realmente implementar essas práticas mais ativas, mais inovadoras. Bom, a gente também está usando uma abordagem metodológica, né, para tudo que a gente está fazendo, né, essa readequação do currículo, selecionando esses métodos de metodologia de ensino e de avaliação, é tudo embaseado, né, em benchmarking, mas também, né, em metodologias já consolidadas. A gente está usando uma abordagem metodológica para desenvolver todos esses objetivos. Então, desde 2019, a gente identificou, por exemplo, stakeholders, né, do curso, desse processo de modernização, a gente levantou necessidades, demandas, né, requisitos para esse novo currículo, e depois seguimos uma série de etapas, né, de processo iterativo de design, né, design conceitual, depois fomos detalhando esse novo currículo, né, até, né, chegarmos nas alterações curriculares, né, como a Joana comentou, que nós já estamos com um novo currículo e que será implementado, em princípio era para ser implementado em 2022, mas a gente conseguiu, né, avançar nessa implementação e vamos implementar agora no próximo semestre. Então, nós teremos mais 5 anos para testar essa implementação, para coletar feedbacks dos stakeholders, né, entre eles, né, os alunos, né, e fazer melhorias continuamente no nosso currículo da engenharia de produção. Bom, então, como eu falei, uma das primeiras etapas foi identificar esses stakeholders, né, então a gente levantou quem serão os impactados, os principais envolvidos, né, a quem a gente deveria ouvir, escutar para dizer o que realmente a gente precisa mudar no nosso currículo, desde os alunos do curso, docentes, mas outros docentes de outras unidades da URGS, que também, né, são responsáveis, né, pela aprovação do currículo,
escutamos também os egressos, né? Os egressos, empresas, né? São stakeholders importantes porque representam um mercado de trabalho, né? Onde os alunos os egressos vão desempenhar suas atividades profissionais, então foram stakeholders relevantes para esse processo de redesenho e modernização, né? E, claro, os órgãos de classe lá, né? As associações de classe e órgãos reguladores, porque são aqueles que vão avaliar o nosso curso, né? Então, as novas diretrizes, né, estão ali representadas pelos órgãos reguladores. E a partir desse mapeamento, a gente fez toda uma coleta, né? Uma coleta e análise de dados, de informações, né? Então, né, levantando expectativas dos alunos, depois escutando os próprios docentes, né? Bom, quais são os objetivos do nosso currículo, onde é que nós queremos chegar, né? Fazendo as pesquisas com egressos, com as empresas parceiras e o benchmarking, né, que eu comentei anteriormente. Então, tudo isso, toda essa metodologia que a gente está usando, toda essa análise de informações nos levou àquilo que, né, a Joana vai apresentar para vocês, né? Nos levou a definir competências, né, que vão atender as demandas atuais e futuras do mercado, né, que são as competências que a gente chama de competências dos egressos, e que um conjunto de 15 competências técnicas, né, e transversais, e que norteou, né, todo o redesenho curricular, né, e que, claro, vai nortear também toda a avaliação que a gente vai fazer depois ao longo né, desse currículo. Então, agora eu vou deixar a Joana, né, para realmente explicar, né, como é que realmente transformamos essas competências no currículo, que vocês devem estar muito ansiosos de ver como é que ficou. Obrigada, então, Maria, agradeço. Acho que é importante essa apresentação, esse início de apresentação, para os alunos entenderem toda essa construção, né? E nós estávamos, assim, com uma expectativa muito grande em relação à forma como os alunos iriam receber essa nossa proposta curricular, porque realmente nós ouvimos muitas pessoas, muitos stakeholders, e tentamos trazer para esse currículo novo praticamente todas essas demandas que a gente enxergou, né? Que a gente mapeou, assim. Né? Então, a gente parte dessas competências, né? E nós tivemos um esforço muito grande entre definir essas competências e chegar no currículo, né? E isso a gente acabou suprimindo dessa apresentação, porque o objetivo desse primeiro contato com vocês era mais objetivamente mostrar o que saiu e o que entrou no currículo, né? Mas é importante mostrar, né, para vocês como é que a gente saiu dessas competências e chegou nesse novo currículo. Então, dessas competências mapeadas, que a professora Maria falou, bom, são 10 competências que a gente está chamando de competências técnicas, que vão ser desenvolvidas em diferentes níveis ao longo do curso, né, e através de diferentes disciplinas, né, e as competências transversais, né, que a gente identificou também que existiu uma certa lacuna de percepção dos egressos, por exemplo, em relação a como a gente estava desenvolvendo essas competências mais transversais ao longo do curso. Então, a gente dividiu nessas 15 competências, né? E para cada uma dessas competências, a gente fez um mapeamento para tentar entender, bom, estamos desenvolvendo no currículo atual, sim ou não, e em que grau, né? E a partir desse diagnóstico, digamos assim, a gente conseguiu ver exatamente quais eram os pontos que deveriam ser melhorados ou criados, né? Então, atividades que deveriam ser melhoradas ou atualizadas ou criadas, né? Gerando, então, esse currículo novo. Então, existe todo um processo, né, que a gente que a gente não vai apresentar nesse momento aqui, mas que, enfim, gerou até algumas publicações já, faz parte de trabalhos de conclusão de curso de ex-colegas de vocês aí, que já estão formados, né? Existiu toda uma metodologia para a gente chegar nesse currículo, que é o foco da apresentação, só para a gente destacar um pouco isso. Então, essa figura mostra para vocês, nas colunas ali, né, coloridas, esses vários stakeholders que a gente conversou, né, então, alunos, professores, egressos, instituições, outras benchmarkings, enfim, e na primeira coluna, que são aqueles requisitos que a professora Maria falou, ou seja, aquilo que a gente mapeou, olha, o nosso currículo precisa. Ele precisa ter maior flexibilidade, ele precisa ter uma maior carga horária de cadeiras eletivas, ou seja, o aluno precisa ter um pouquinho mais de autonomia para escolher num grau um pouquinho mais alto do que ele tem hoje. A gente precisa ter disciplinas mais voltadas para projeto, onde eles têm que trabalhar em grupo, desenvolver
essas habilidades, essas competências transversais, né? Então, ter uma maior interação empresa-universidade. Então, eu sei que não dá para ler, né? Mas a primeira coluna mostra os 4 grandes grupos de requisitos que a gente chama de requisitos estratégicos, que era ter um currículo mais flexível, um currículo que envolvesse, né, atividades que envolvessem práticas pedagógicas mais inovadoras, né? Um currículo mais sistêmico e interdisciplinar, né? E temáticas atualizadas, né? Então, vocês vão perceber, por exemplo, que muitas súmulas foram atualizadas, e não necessariamente a gente não trouxe uma mudança, talvez, para a disciplina em termos de posição do currículo ou em termos de número de créditos, mas ela está sendo atualizada, como? Em termos de conteúdo e práticas pedagógicas. Então, algumas coisas realmente sumiram do currículo, outras, né, surgiram, mas a gente pode dizer que de uma maneira geral, né, principalmente nas disciplinas que a gente está chamando de profissionalizantes específicas, que são as específicas de produção, a gente teve, assim, uma discussão global que envolveu praticamente todas as nossas atividades de ensino, né? Então, aliado a essas tendências, esses requisitos estratégicos, né, e olhando também para os requisitos obrigatórios, né, que a gente colocou aqui, como a professora Maria falou, as diretrizes curriculares nacionais, né, elas definem, né, o que é minimamente exigido dentro de um curso de engenharia. Essas DCNs, elas foram revisitadas, né, e publicadas uma atualização em 2019. Então, casou todo esse projeto, né, que a gente tem com a CAPES de modernização com essa nossa essa necessidade de nos adaptarmos a essa nova legislação também, né? E aí juntamos tudo isso, né? Fizemos esse mapeamento completo, e com isso, então, a gente gerou o design conceitual do currículo. Essa figura ela é bem importante para nós, porque ela define o nosso currículo, né? Como é que a gente pensou esse currículo e como é que ele está estruturado. Então, o que acontece, né? Eu vi que o pessoal está botando algumas perguntas no chat, se a Maria puder acompanhar ali, depois eu não vou ficar olhando, depois a Maria resume para a gente. Pode deixar. Sim, a gente vai ter um tempinho, pessoal, no final, aí eu vou apresentar rapidamente, a gente vai ter um tempinho para conversar. Mas, assim, para vocês entenderem o conceito, porque eu acho muito importante o nosso currículo ter esse conceito, né? Porque acabava que era uma grade curricular, né? Então, a gente não está falando de grade, a gente está falando de conceito de curso, né? Conceito de currículo. Então, nessas 2 primeiras colunas, a gente tem as disciplinas, né, básicas. Então, a gente está falando de física, de cálculo, né, desenho, né, e as disciplinas de engenharia, como, por exemplo, resistência de materiais, enfim, que são 2 tipos, né, de disciplinas que são extremamente importantes, que são a base de qualquer curso de engenharia e que se mantém no nosso currículo, né? Então, a gente não teve grandes alterações em relação às disciplinas que a gente classifica como básicas e de engenharia, né? A nossa grande inovação, ela está mais voltada, né, para as disciplinas que a gente chama de disciplinas específicas, né, profissionalizantes específicas, que são as disciplinas do curso específico de engenharia de produção, né? Então, os alunos continuam tendo uma forte base de engenharia, né, que eu acho que é um diferencial da URGS e algo que a gente quer manter, né? A gente tem um conjunto de disciplinas já com uma carga horária menor de engenharia, né, geral, e aí a gente tem aqui nas linhas, né, as nossas disciplinas profissionalizantes específicas, que foram divididas em 7 blocos de conhecimento. Então, acho que esse é a grande inovação do nosso currículo. Então, as nossas disciplinas, elas estão organizadas em blocos de conhecimento, especificamente 7, que estão aqui para vocês, depois até botei mais detalhado nos slides, né? Então, produção, otimização, qualidade, fatores humanos, projeto-produto, economia e tecnologia. Esses blocos de conhecimento, eles são compostos por disciplinas obrigatórias, algumas, né, em todos eles, e eletivas, né? O objetivo do nosso currículo é que o aluno, ele faça um pouco de cada bloco, por isso a gente tem obrigatórias em todos os blocos, mas que o aluno, ele complete pelo menos 2 blocos. Como é que ele vai completar esses 2 blocos? Na verdade, ele vai escolher, né, quais disciplinas eletivas ele vai fazer. A gente teve um aumento na carga horária eletiva em detrimento da carga horária obrigatória, né? Isso eu acho que muitos de vocês acabaram já vendo o currículo, já perceberam isso. Então, o que acontece? A gente quer que o aluno, ele conclua todas as disciplinas de pelo menos 2 blocos de conhecimento, o que vai gerar para ele um certificado na área daquele conhecimento. Então, por exemplo, o aluno que fizer todas as disciplinas obrigatórias, que ele vai ter que fazer para se formar, e eletivas do bloco projeto-produto, ele vai ganhar um certificado, que vai ser emitido pela Congrade, de que ele completou aquele bloco de conhecimento.
Então, o aluno ele vai ter uma obrigatoriedade, depois a gente vai ver as regras de transição, mas assim, pensando no currículo como conceito, de que ele complete pelo menos 2 blocos. E isso vai ser fácil, porque dado que o aluno tem que fazer 24 créditos eletivos, e em geral a gente tem cerca de 8 créditos eletivos em cada bloco, o aluno com certeza consegue terminar 2 blocos e mesmo assim ele ainda precisa fazer outros créditos eletivos de qualquer outro bloco ou outros blocos que ele deseja, né? Então, a gente, para completar o bloco, não são muitos créditos eletivos, eles variam, tá? A gente não conseguiu padronizar, mas variam entre 6 a 10 créditos eletivos no máximo em cada bloco de conhecimento. Então, o aluno ele vai ter essa autonomia para escolher, né, qual é a área que ele pretende concentrar, né, os seus créditos eletivos, mas ele também vai ter créditos eletivos que ele pode buscar. Bom, o aluno não tem limite, ele pode fazer, inclusive, mais do que o mínimo exigido. O que é importante que eu sinalizei aqui, né, de rosa? A gente tem um conceito muito importante também aqui, que é o chamado projeto de bloco, tá? O projeto do bloco. O projeto do bloco é uma disciplina eletiva, que é a última disciplina pensando no sequenciamento de disciplinas de cada bloco, né? Então, são disciplinas de 9º e 10º semestre, são disciplinas eletivas de 4 créditos, tá? Que o aluno vai fazer, enfim, né, para completar aquele bloco de conhecimento que ele tá fazendo. Essas disciplinas, elas são disciplinas que têm caráter extremamente prático e interativo com empresas. Então, a ideia é que o aluno faça um projeto, uma aplicação prática dos conteúdos que foram vistos ao longo daquele bloco, né? Então, a ideia é que a gente tenha essas disciplinas de projeto que integrem conteúdos vistos em disciplinas anteriores, né? Então, cada bloco tem uma disciplina eletiva, todos eles têm uma disciplina eletiva, que é na seriação ali, a última sugerida, né? Se o aluno seguir a seriação do bloco, tá? Que ele vai fazer uma atividade prática, né, de projeto em empresa, tá? Então, esse eu acho que é um diferencial, isso era uma demanda, inclusive, que a gente identificou, né, de que os alunos gostariam de ter, precisavam ter atividades mais práticas, mais interativas em empresas, né, com uma avaliação não só por parte do professor, mas também que a empresa avalie, né, a intervenção que foi feita. Então, realmente, são disciplinas bastante práticas, né? Essas são disciplinas praticamente todas novas, né, exceto 2 que a gente acabou aproveitando dentro do nosso currículo, que estão sendo criadas com esse objetivo, né, de ser uma disciplina prática e bastante hands-on, assim, com o uso de práticas inovadoras, né, de project-based learning, que a gente fala, né, project e problem-based learning, né? Então, essas são essa nova divisão do curso em blocos de conhecimento. Além disso, a gente tem um 8º bloco, que a gente chama, né, que é o bloco das disciplinas integradoras, que, na verdade, estão aqui nas setinhas, né, verdes verticais. Projeto integrador 1, 2, 3 e 4. O que são esses projetos integradores? Na verdade, são disciplinas de 6 créditos, todas elas de caráter obrigatório, ou seja, são 4 disciplinas obrigatórias, tá? Que tem um sequenciamento, então a gente está falando de 7º semestre, 8º, 9º e 10º, cujo objetivo muito parecido com a de projeto de bloco, ou seja, disciplinas de desenvolvimento de projetos em empresa, tá? Que vão ter carga horária de extensão, que é uma dúvida dos alunos, né, que a gente está falando bastante sobre a curricularização da extensão. Então, essas disciplinas obrigatórias, elas vão ter essa característica de serem trabalhos com extensão, onde os alunos vão fazer trabalhos em grupo ou individuais, aí depende da disciplina, tá? PEP 1 e 2 tem uma característica de trabalhos em grupo, PEP 3 e 4, trabalhos individuais, tá? Mas que tem fortemente, novamente, interação com empresas, né? Então, desafios que vão ser postos, que os alunos vão ter que resolver, desenvolver, coletando dados, fazendo, enfim, simulação, aplicação, uso de software, enfim, cada um, né, cada grupo vai ter um desafio, né, que vai ter que ser desenvolvido. Qual é a ideia? Integrar conteúdos, né? Ou seja, que no PEP 1 o aluno busque conteúdo de PO, né, com daqui a pouco de custos, e use de forma integrada os conteúdos que estão sendo estudados até o 7º, 8º, 9º e 10º, tá? O PEP 3 e o PEP 4, vocês estão vendo ali, tem relação com o projeto de conclusão de curso, né? Então, a expectativa da gente é que o aluno, por isso eles vão ser individuais, o aluno já comece um projeto de interação com a empresa que vá culminar no projeto de conclusão de curso dele, tá? Isso não muda tanto em relação ao que a gente tem hoje, né? A gente já tem hoje um trabalho de conclusão que é, na verdade, um projeto, em geral, bastante prático,
que os alunos interagem fortemente com a empresa e que é individual, né? Então, a gente pode dizer que o projeto, o PEP 13.4 aqui, ele é bastante semelhante, mas ele vai ter uma interação ainda mais forte agora, né? Com o que a gente vem desenvolvendo já em trabalhos de conclusão de curso. A gente ainda continua tendo também o requisito do estágio obrigatório, né? Depois vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Então, ele é uma prática obrigatória, de acordo com as DCNs, e que a gente mantém, né? Ele só teve uma redução de carga horária, né? Era obrigatório 240 horas e hoje o aluno tem que fazer pelo menos 180 horas, né? Então, a gente reduziu. Outra coisa que a gente continua incentivando fortemente, mas que aí não é compulsório, né? É a experiência de iniciação científica, tecnológica, empreendedora e empresa júnior, né? São atividades extremamente interessantes, importantes e que ganham força, né? E que são oferecidas cada vez mais aos nossos alunos. A gente sabe que nem todos acessam, né? Fazem, desenvolvem esse tipo de atividade, mas é uma atividade que a gente julga bastante importante para o desenvolvimento também dessas competências. Então, esse é o conceito do nosso currículo. É um currículo dividido em blocos, 7 blocos de conhecimento específicos da engenharia de produção e um bloco que a gente está chamando de integrador, né? E a geração, então, desses certificados, né? À medida em que os alunos completam todas as atividades. E o requisito é que o aluno complete pelo menos 2 blocos, né? Bom, tendo esse conceito desenhado, porque foi bem assim, né, a gente partiu, então, para a definição do currículo. Então, qual é o efeito disso tudo no currículo? Né? O efeito disso tudo é uma redução da carga horária obrigatória, tá, de 240 para 228 créditos, e um aumento da carga eletiva, de 12 para 24, tá? O número de créditos complementares permanece o mesmo, as regras, os processos continuam iguais, né? Então, os alunos têm que fazer atividades complementares, de acordo com a resolução que a gente tem disponível no site, né? O total, então, de créditos, ele não foi alterado. A gente continua com 258 créditos. O que é importante destacar, dentro dos créditos obrigatórios, a gente conta, né, dentro desses 228, as horas de trabalho de diplomação, né, que é uma atividade que não é uma disciplina, mas é uma atividade que é decorrente, então, das disciplinas PEP 13 e PEP 4, essa é a nossa proposta. Atividade de estágio, são 180 horas agora, no mínimo, né? E também a curricularização da extensão, né? Então, através das disciplinas que a gente está chamando aqui carinhosamente de PEP, né? Que é a prática de engenharia de produção 1, 2, 3 e 4, né? Além disso, então, os alunos vão ganhar 2 certificados, né? Então, a gente está gerando essa possibilidade de gerar essa, digamos que é uma forma da gente formalizar, né? Que o aluno desenvolveu competências de forma mais profunda dentro daquela linha, né? Economia, projeto, enfim, produto, né? Gerando, então, esses certificados. Então, essa é a estrutura que muda. Bom, claro que dentro disso tudo existem outras mudanças, né? Então, eu coloquei para vocês aqui, eu já tinha explicado um pouquinho quais são os 8 blocos, né? Eu destaquei que, na verdade, são 7 blocos de conhecimento, né? Então, as disciplinas estão divididas nesses blocos, e em rosa ali o bloco das disciplinas integradoras, né? Então, as disciplinas integradoras, como eu falei, são disciplinas obrigatórias, tá? Com forte uso de práticas inovadoras de ensino, né? Com o grande objetivo de desenvolver, claro que competências técnicas, né? Porque vocês vão estar fazendo um projeto, mas principalmente as competências transversais, né? Gerenciamento de conflitos, liderança, trabalho em grupo, comunicação, expressão oral e outras delas, né? Elas estão posicionadas, então, em sequência, 7º, 8º, 9º e 10º semestre, né? Destacando, então, que PEP 13 e PEP 4 tem relação com o projeto de conclusão de curso do aluno e, por isso, a ideia inicial é que sejam trabalhos desenvolvidos individualmente, né? Os blocos de conhecimento, então, eu coloquei só para constar nessa apresentação, não vou ler todos, né? Mas eu gostaria de destacar que vocês vissem, então, por exemplo, esse é o Economia da Produção, né? Então, a gente vai ter algumas disciplinas obrigatórias, a maioria delas, e disciplinas eletivas. Então, nesse bloco, por exemplo, Economia de Transportes, Planejamento Estratégico, e a última delas, que eu destaco em rosa, a Projeto do Bloco. Aquela disciplina que vai ter a característica de ter projetos desenvolvidos em empresa, né? Que nesse bloco é a cadeira ENGE 958, a Análise e Gerenciamento de Riscos. Então, a ideia é que o aluno, né, o aluno que tiver interesse de completar esse bloco, né, que ele vai fazer, então, as disciplinas obrigatórias eletivas e, por fim, ele vai fazer a eletiva integradora, né, que é a disciplina de projeto. Então, isso acontece em todas elas, por exemplo, fatores humanos, né, a integradora é engenharia humana e sociotécnica, otimização, a integradora é a cadeira de simulação, que é nova também,
O bloco produção é logística, né, que era uma disciplina que já tinha uma característica de ser mais de projeto, e isso fica mais forte agora nesse novo currículo, né, o professor Cássio, que é responsável por essa disciplina. Projeto e produto, então a gente tem uma nova disciplina, né, a professora Maria está aí, projeto e implantação de sistemas PSS, né, e a professora Maria está envolvida com essa disciplina. Projeto Seis Sigma, na área de qualidade, né, tecnologias avançadas de produção, na área de tecnologia, né? Acho que é isso. Então, depois vocês podem olhar no currículo, né, detalhadamente, eu não vou passar por disciplina, mas então a gente tem esses blocos, né, sempre uma carga horária obrigatória e uma carga horária eletiva, né, e o objetivo é que o aluno escolha 2 blocos para completar e depois distribua o restante dos créditos eletivos nas áreas, enfim, que ele tiver maior interesse. Então, acaba que vocês, alunos, vocês vão ser submetidos a pelo menos 6 disciplinas de projeto, né, é isso que vocês têm que enxergar. O grande ganho que esse currículo está trazendo, né? As 4 PEPs integradoras, que são obrigatórias, né? E pelo menos 2 integradoras de bloco, né? 2 projetos de bloco. Pelo menos, né? Porque o aluno, se tiver interesse, ele pode fazer mais. Tudo isso acabou resultando num novo modelo de plano de ensino, acho que vocês vão começar a perceber isso a partir do semestre que vem, né? Nós fizemos um novo modelo de plano de ensino, então esse nosso plano de ensino das nossas disciplinas específicas, ele vai trazer quais são as práticas pedagógicas inovadoras que o professor ou os professores estão adotando na disciplina, quais são as competências daquelas 15 que a gente mostrou, quais são as competências que vão ser desenvolvidas nesta disciplina e em que nível, né, nível mais básico, intermediário, nível mais avançado, né, e quais são os métodos de avaliação que vão ser usados, né, e aqui a gente está incentivando fortemente que os professores diversifiquem também os métodos de avaliação, né? Claro que isso vai depender do perfil da disciplina, do perfil do professor, né? Mas a gente está trazendo também inovações nesse quesito, né? Como a professora Maria até já tinha pontuado na introdução. E tudo isso, então, né, toda essa mudança curricular resultou numa resolução, tá? Essa é a parte que eu acho que é importante para os alunos tomarem conhecimento. A gente tem uma resolução, essa resolução é a 6 de 2020, tá? Essa resolução, ela já está no site do nosso curso de Engenharia de Produção, disponível para todos os alunos, tá? Inclusive, acho que quando eu mandei e-mail, também mandei o link. E essa resolução, ela detalha tudo que foi alterado do currículo que eu já estou chamando de antigo, né? Que está fechando agora esse semestre, para o novo, tá? Ele é um documento bastante formal, então os alunos têm alguma dificuldade, às vezes, de interpretar, né? E eu agradeço aqui ao DAPROD, né, que fez uma parceria conosco aqui, que leu essa resolução e que deu alguns feedbacks também para a gente pudesse alinhar melhor e comunicar melhor essa resolução, né? Nessa resolução, a gente tem exatamente tudo que foi mudado, ou seja, o que foi excluído, o que foi criado e as regras de transição, que eu acho que são, talvez, as regras que deixam vocês mais ansiosos, né? Ou seja, o que acontece com o currículo, né, eu que estou no 5º, ou eu que estou no 3º, ou eu que estou no 9º semestre, né? Então, vocês têm que ler essa resolução e enxergar como essa alteração afeta a vida particular de vocês. Ela foi pensada para trazer o mínimo prejuízo para os alunos, né? Isso eu posso garantir, e os representantes dos alunos aí, o DAPROD, né, eu tentei mostrar isso para eles. Mas é claro que uma alteração curricular afeta em algum grau os alunos, né? Então, a gente não pode dizer, não, nada vai mudar na sua vida. Não, vai, né? Por quê? Porque existe uma alteração de currículo. Então, os alunos todos migram para o novo currículo, isso é uma dúvida que vocês têm, né? Então, o novo currículo, o antigo currículo, ele desaparece e entra o novo. Isso significa que, para se formar, vocês têm que atender um novo currículo, né? Só que a gente cria regras de transição justamente para que esses alunos que estão em curso, né, não sejam afetados de forma integral, ou seja, né, que a gente faz algumas liberações, a gente cria uma regra de que uma disciplina excluída libera a outra, para que essa alteração, essa mudança, impacte pouco vocês, né? Mas é claro, a gente quer que vocês usem as melhorias, né? Então, a gente quer que vocês também sejam impactados pelo novo currículo, porque a gente entende que ele tem muitas melhorias em relação ao anterior, né? Então, a gente tem muita expectativa que vocês gostem também. Então, eu coloquei aqui o link, mas está no nosso site, tá? E eu trouxe agora algum resumo delas, tá? Também não quero que fique chato a apresentação, mas eu quero, em alguns minutinhos aqui, resumir algumas coisas para vocês, tá? Eu não vou olhar ponto a ponto dessa resolução, né? A ideia é que vocês leiam ela, mas eu quero explicar em grandes linhas, né, o que a gente fez. E aí, com a leitura, vocês podem, né, entender melhor. E é claro, a partir dessa formalização desse currículo que a gente está fazendo hoje aqui com vocês, a gente vai ter um canal aberto, né? Inclusive, criamos um e-mail específico para dúvidas
do novo currículo, para que a gente possa atender vocês e tentar explicar aquilo que eventualmente não ficou claro. Então, o que aconteceu no currículo? Nós excluímos algumas disciplinas, elas estão aí, tá? Particularmente 2 obrigatórias, Geometria Descritiva 3 e Sistemas de Garantia da Qualidade, tá? Tá ali a etapa, tá ali o caráter e o número de créditos, tá? A gente também retirou do nosso currículo 3 disciplinas eletivas, eram disciplinas de baixo uso, né? Mas eventualmente algum aluno pode ter feito essa disciplina, né? Então aí começa, o que acontece com aquilo que for excluído? Bom, Geometria Descritiva, ela é uma disciplina que ela está sendo excluída, quem já fez tinha 2 créditos obrigatórios, para onde eles vão, né? Então, nós criamos o que a gente chama de regras de liberação. Então, o aluno que fez Geometria Descritiva até 2020/2, ou seja, até esse semestre, ele vai ter liberado a gestão de projetos. Por quê? Tá? Porque gestão de projetos é uma disciplina que era eletiva e ela virou obrigatória, né? Então, a gente está basicamente trocando créditos obrigatórios. Você fez 2 numa disciplina que some, ou seja, esses créditos em tese somem do teu currículo, e então eles são aproveitados para liberar uma disciplina que agora é obrigatória, que é gestão de projetos, né? Então, os alunos vão ter essa liberação, e essa liberação ela é automática, tá? No sistema. Sistemas de garantia da qualidade, sumiu, professor, eu já fiz. Isso afeta, obviamente, os alunos de final de curso, né? Então, muitos de vocês não fizeram essa disciplina, bom, não vão fazer mais, ela desapareceu. Quem fez? Né? 4 créditos obrigatórios. Quem fez tem a liberação de gestão de processos, indicadores e manutenção e confiabilidade. Essas 2 disciplinas são disciplinas que eram eletivas e no novo currículo se tornam obrigatórias. Então, o aluno que fez sistemas de garantia de qualidade vai ter liberadas, né, essas 2 disciplinas que agora se tornam obrigatórias. Quem não fez sistemas de garantia de qualidade, bom, vai ter que fazer gestão de processos, indicadores e manutenção e confiabilidade, que são as disciplinas que, digamos, né, são os 4 créditos que desaparecem de sistemas de garantia e que são aproveitados, então, para disciplinas com conteúdos que se julgou bastante importantes para a formação do engenheiro de produção e para desenvolver aquelas competências que a gente falou, né? Ah, professora, eu já fiz geometria descritiva e já fiz gestão de projetos, tá? Então, geometria descritiva libera projetos, mas eu já fiz. Então, só para vocês entenderem como é que funciona, por isso que tem que ler a resolução, tá? Na nossa resolução, a gente prevê que o aluno que já fez gestão de projetos e GD3, né, em tese, ele perderia 2 créditos de GD3, né, de Geometria Descritiva 3. Mas a gente permite, então, que ele pode solicitar esses 2 créditos como eletivos, tá? Quando eu digo que ele pode, eu estou dizendo que não é automático. Então, o aluno vai ter que abrir um processo no SEI, em que ele vai dizer, ó, solicito que os créditos cursados de Geometria Descritiva 3 sejam aproveitados como créditos eletivos, né? Atendendo ao requisito, né, que é ter cursado ela até 2020/2, né? E eu vou ver que ele já cursou gestão de projetos, a Congrade vai liberar 2 créditos eletivos, ou seja, vai poder aproveitar. Então, a gente criou regras, pessoal, que basicamente nenhum crédito já cursado, ele é perdido. Ele é aproveitado, claro, às vezes num outro caráter, de uma outra forma, né? Então, eu vou explicando geral, depois a gente abre para as perguntas. Então, Física 4, eu já tinha feito como eletiva. Ela sai do currículo. Então, o aluno pode pedir que seja considerado como crédito eletivo ou como crédito complementar. O aluno vai poder escolher, né? Se quiser, vai ter que fazer um processo. Então, algumas liberações são aquelas que estão no currículo, elas são automáticas. Algumas, elas têm que ser manuais. Isso tudo está na resolução, bastante claro, né? Mas, enfim, a gente também pode tirar as dúvidas de vocês. O que mais a gente excluiu, tá? Toda a segunda coluna são disciplinas excluídas do nosso currículo, tá? Essas disciplinas todas desaparecem no novo currículo, tá? E surgem outras novas, que estão em negrito na primeira coluna, e que vão ser, então, liberadas pelas velhas, né, que estão sendo excluídas. Então, e isso aqui que está aqui nesse slide é automático. Então, vamos, por exemplo, nas práticas. Prática para engenharia de produção, ENGE 9012, o professor Clima, responsável pela disciplina, está aqui nos acompanhando. Essa disciplina ela foi excluída do currículo, ela desapareceu. Ah, quem cursou, professora? Quem cursou, com aproveitamento, claro, vai ter liberado PEP 1, ou seja, o aluno que fez práticas não vai precisar fazer PEP 1, vai estar liberado um sistema para ele, né? O aluno que ainda não fez práticas, ele vai cursar PEP 1, né? Então, essas são as regras de liberação. A ambientação, os alunos que fizeram ambientação é uma cadeira que desaparece, libera PEP 2, né? PIE 1 e PIE 2, que são as cadeiras de TCC,
liberam PEP3 e PEP4. Então, o aluno, por exemplo, que está se formando lá, que já fez práticas, já fez ambientação, já fez PE1, ele vai ter PEP1, 2, 3 e 4 liberados. Ele vai ter que fazer só a PEP4. Tá? Então, 1 para 1, e são liberações automáticas, não precisa pedir. Tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Aqui são disciplinas do nosso currículo, algumas obrigatórias, outras eletivas, que desaparecem, dando lugar a outras. Né? Então, engenharia do produto 2 desaparece e criou-se gerenciamento ágil de projetos. Né? Para que o aluno que fez engenharia de produto 2 não perdesse créditos, a gente libera gerenciamento ágil. Então, some Eng 9018 e vai ter liberado a 9062. Tá? Dessa forma, a gente minimiza o impacto para os alunos que estão no curso. Né? Vocês, projeto de fábrica e layout, é uma disciplina de 4 créditos que foi excluída. Tá? O aluno que acabou de fazer projeto de fábrica e layout, 4 créditos, né? O que vai acontecer? Automaticamente ele vai ter a nova disciplina de layout, que é de 2 créditos, não vai precisar fazer, só que é de 2 créditos. E aí, então, ele também vai receber a liberação da manufatura avançada e fábricas inteligentes, que é eletivo. Então, o aluno fez 4 obrigatórios, ele vai ganhar 2 obrigatórios e 2 eletivos. Né? Então, a gente tentou criar uma regra, né? De modo que a gente aproveitasse disciplinas que foram feitas por vocês, liberando vocês de terem que fazer as novas criadas, né? E permitindo aí que o impacto desse currículo, né, seja muito grande. Mas quem não fez layout, vai fazer a nova layout, a de 2 créditos, tá? Então, não vai precisar fazer a de 4, que já não vai mais existir, tá? Houve uma grande alteração também nas disciplinas de produção, então vocês devem ter visto, sistemas produtivos 1 e 2 sumiu, programação da produção 1 e 2 também sumiu, mas elas estão liberando as novas disciplinas de produção, tá? Essa alteração é bastante significativa e ela tem como objetivo reorganizar conteúdos, reestruturar, e aí se julgou que era importante a gente, né, definir um novo sequenciamento para esses conteúdos. Então, a opção foi excluir as antigas e criar novas, fazendo essas regras de liberação, de novo, todas essas aqui que são automáticas no sistema. Tá? Mesma coisa com informática industrial e tecnologias computacionais. Quem fez informática está liberado de tecnologias. Quem não fez, vai fazer tecnologias computacionais, tá? Que é em EAD e vai ficar assim sempre. Tá? Hoje é em EAD porque todo mundo está em remoto, mas ela vai permanecer EAD dentro do sistema. Tá? O que foi criado, que não tem liberação, são todas essas, né? Que eu acho que são muito interessantes e eu teria interesse de fazer todas. Ciência de dados, é uma cadeira nova eletiva. Inovação via materiais e processos de fabricação, cadeira nova eletiva. Projeto Seis Sigma, projeto e desenvolvimento de soluções PSS, tecnologias avançadas de produção e simulação. Essas 4 são disciplinas de projeto de bloco. São aquelas que fecham blocos, são todas eletivas, todas com conteúdos novos, né? E bastante interessantes que vocês antes não tinham e que agora vocês vão ter, né? Vejam que são todas eletivas, a opção de fazer, né? Então, tudo é uma questão de organização que vocês vão ter. O que mais que foi alterado, tá? Então, que pode afetar vocês? Aquilo que virou obrigatório, a gente tem várias disciplinas que viraram obrigatórias, já expliquei, gestão de projetos, gerenciamento de processos, manutenção e confiabilidade, que tem liberadoras, né? Caso vocês tenham feito alguma que libera, vocês não vão precisar fazer. Caso não tenham feito, será necessário cumprir esse requisito, né? Gestão tecnológica é uma cadeira eletiva que virou obrigatória, a gente considera o conteúdo também bastante importante. Essa é uma cadeira que a gente criou uma regra de liberação para ela específica, porque como ela é uma cadeira de 10º, tem poucas pessoas que fizeram, então quem não fez vai fazer, né? Mas quem já está lá no final do curso, né? É difícil a gente pedir daqui a pouco para um aluno formando, praticamente que está se formando, tem que fazer mais uma cadeira, porque ele já está com o horário dele todo fechado, então visando minimizar, né, o impacto, a gente criou uma regra, né, para alunos que ingressaram no curso até 2016/2, né, podem pedir liberação dessa disciplina, ou seja, eles podem solicitar a não necessidade de cursá-la, que é a liberação sem créditos, que a gente chama, né, a gente te libera de fazer, mas tu obviamente não ganha os créditos porque tu não fez, né, e isso é uma regra temporal, então, para alunos que entraram até 16/2. Entrei ano passado, professora, vai cursar gestão tecnológica, né? Lá no 10º, vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas vai chegar, né? Esse é um processo manual. Então, tudo que está assim, poderá ter liberado, interpretem que é uma opção do aluno. Se ele cumprir os requisitos, ele pode solicitar a liberação. E essa solicitação, eu vou explicar mais adiante, é uma solicitação via processo no SEI, direcionado para a Congrat, ok? Outro ponto que fica de dúvida para vocês, estou pegando as dúvidas que eu já recebi. Introdução à sociologia, né?
Introdução à Sociologia era uma disciplina que era alternativa a empreendedorismo. Então, o aluno chegava no quarto semestre, ele escolhia ou ele fazia introdução ou empreendedorismo, tá? Fazia só uma das duas e cumpria o requisito, tá? Agora, ambas são obrigatórias, ou seja, o aluno tem que fazer Sociologia e empreendedorismo, tá? Então, também para minimizar o impacto disso, porque são disciplinas, né? Isso é uma decisão que o aluno tomou ali no quarto semestre, né? A gente fez uma regra, né, dizendo que o aluno que cursou até esse semestre, 2020/2, uma das duas, ou empreendedorismo ou introdução à sociologia, porque o aluno escolhia uma, e que tem ingressado no nosso curso até 19/1, ele pode pedir a liberação da outra disciplina que ele não fez. Então, se ele fez introdução, ele pode pedir liberação de empreendedorismo, né? Ou seja, como se a gente liberasse ele dessa regra de ter que fazer as duas, né? E se ele fez empreendedorismo, a gente libera, né, de introdução. Então, essa regra serve para uma ou para outra, tá? Mas, de novo, para alunos que cursaram até 2020/2 e que ingressaram até 2019/1. Então, o aluno que está ingressando agora, né, ou que ingressou semestre passado no curso, ele nem chegou no quarto semestre para poder escolher uma das duas. Então, ele vai fazer as duas, cada uma dentro do seu semestre. Acho que uma ficou no quarto e a outra ficou no sexto semestre, se não me engano. Tá? Então, leiam com atenção essas regras, eu estou tentando passar rapidinho, mas já estou me estendendo aqui, para vocês entenderem um pouquinho de como que vai funcionar essa transição e aquilo que vocês têm direito de se liberar, se desejarem, né? De novo, as que são automáticas. Liberações automáticas, elas estão cadastradas no sistema. O aluno fez, ele ganha, né? Eu estou me referindo àquelas liberações que são, que vão ser solicitadas para os alunos e que já está definida uma regra para a Congrade liberar, né, os alunos desse requisito, tá? O que mais que foi alterado aqui, né? Ah, eu botei ali, né, não comentei, mas ciência, tecnologia e produção era obrigatória e virou eletiva, né? Então, e quem fez, pessoal? Ganha 4 créditos eletivos, se não me engano são 4, né? Então, eram 4 obrigatórios, eles ganham 4 eletivos, né? Então, isso ajuda o aluno que antes precisava de 12, agora precisa de 24, né? Outras coisas que acho que são menos relevantes, mas que, enfim, a cadeira de riscos, né? Ela era de 2 créditos, ela virou de 4 porque ela virou uma de projeto de bloco, né? Então, ela aumentou a carga horária dela. Então, quem fez quando era 2, agora vai ter 4 registrado, né? Hidráulica e hidrologia, essa aqui é importante, ela era uma cadeira de 4 créditos e ela virou uma cadeira de 2 créditos, né? Então, o que acontece com os alunos que fizeram essa disciplina quando ela era 4, né? Ela vai constar como 2 créditos no currículo. Ah, professora, o que eu faço com os outros 2? Pode solicitar aproveitamento como créditos eletivos. De novo, pode, não é obrigatório, não é automático. Se o aluno tiver o desejo de usar os 2 créditos que ele fez de hidráulica e hidrologia, né, na época que eram 4, para liberação de créditos eletivos, ele vai abrir um processo no SEI e vai solicitar a Congrade, que vai autorizar, né? Então, de novo, eu imagino que muitos de vocês nem vão precisar, porque vão cursar disciplinas e vão ter os créditos eletivos, né, necessários, mas quem quiser pode solicitar, tá? Outra mudança que a gente teve foi a alteração de etapa, tá? Então, todas as disciplinas que estão ali em verdinho, né, na tabela verde, elas são disciplinas que alteraram etapa. Então, acho que o impacto maior vai ser desenho, que ela era uma disciplina de 4º e foi para o 3º, né? Então, alguns alunos aí já nos perguntaram, professor, eu estava no 4º e agora eu vou voltar para o 3º, né? Na verdade, o que a gente está identificando é que o aluno ele vai ficar preso na etapa, né? Ele não volta, ele não cai no ordenamento, mas ele não avança enquanto ele não fizer aquela disciplina que agora, que era de 4º e agora é de 3º, né? Então, o aluno vai ter que fazer essa disciplina o quanto antes para ele poder avançar, né? Ele não retrocede de ordenamento, mas ele também não avança se ele não cumprir o requisito. Então, isso realmente foi uma reorganização e algo necessário, né? A gente tem algumas mudanças, mas mais em disciplinas eletivas, então isso não afeta vocês em termos de ordenamento, né? Gestão ambiental, que do 10º foi para o 9º, mas também os alunos muitas vezes antecipavam, então a gente entende que o impacto dessa mudança não vai ser muito grande, né? Então, mas a gente teve que reordenar por uma questão de organização e também por uma questão de total de carga horária por semestre, né? Para não ficar com um semestre muito pesado em relação ao outro. Então, essa reorganização, ela obviamente foi necessária. Estou indo para o final aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Para o sequenciamento final do curso. Tá bem claro, eu acho, para vocês o que é obrigatório, o que é eletivo, mas o sequenciamento é uma coisa bastante importante, tá? A gente tem um sequenciamento de cadeiras integradoras, tá?
que vocês têm que enxergar a importância de fazer esse sequenciamento para não atrasar a formatura de vocês, né? Então, PEP 1 é a primeira cadeira integradora, ela acontece no 7º semestre, na verdade, ela acontece quando vocês atingirem os pré-requisitos, que é 130 créditos, MAT 1169, eletricidade, processos discretos, né? O IPH e processos da indústria química, né? Então, o aluno que cumprir esses requisitos, ele vai ter a liberação para fazer PEP 1. Passando em PEP 1, ele tem a liberação para fazer PEP 2. Qual o pré-requisito de PEP 2? É só PEP 1. Para fazer PEP 3, ele tem que ter feito PEP 2. Então, aqui está fortemente um sequenciamento, né, de pré-requisitos. E para fazer o PEP 4, que é relacionado ao TD, ele tem que fazer PEP 3, né? E estágio. Então, uma demanda muito forte de vocês era que a gente deixasse o estágio, quando eu digo mais solto, né, ele era pré-requisito de TCC1, né, no currículo atual. E existe uma grande demanda dos alunos de que a gente pudesse, de repente, flexibilizar. E essa demanda foi atendida e hoje o estágio supervisionado, então, ela é uma atividade de fluxo contínuo e que é pré-requisito para PEP 4, tá? Aqui estão os pré-requisitos para fazer estágio, então, praticamente são os mesmos. O aluno tem que completar ali praticamente o 6º, 7º semestre ali. Ele tem que ter feito PEP 1 e mais um conjunto de disciplinas. Ele vai poder fazer estágio supervisionado, tá? E então o aluno ele vai ter praticamente 3 semestres, do 7º ao 9º, para ele executar o estágio supervisionado. Ele pode fazer a qualquer momento o estágio supervisionado, né? Seguindo, obviamente, um fluxo de formalização, né? De cadastramento nessa atividade, que agora vai ser diretamente com a Congrade, tá? Então, só que o aluno não pode fazer PEP 4 se não tiver feito estágio. Então, é bem importante vocês enxergarem esses pré-requisitos, pessoal, porque, assim, são pré-requisitos que não podem ser quebrados, porque a gente tem, dentro do nosso plano pedagógico, um sequenciamento. Então, é importante a gente deixar isso claro. Então, esses são pré-requisitos que já são bastante flexíveis, né? E que são, digamos, né, inquebráveis, né? Difíceis de serem quebrados. Então, esse sequenciamento é importante para vocês fazerem o planejamento de vocês. Então, o estágio supervisionado, hoje, ele não está mais vinculado a uma disciplina, que estava até agora, que era ambientação. Essa disciplina ambientação não existe mais. Como fica o estágio? O estágio é uma atividade, como eu disse, de fluxo contínuo. Ela não é uma disciplina. Então, o aluno ele pode começar o estágio em julho. Nós vamos estar de férias, né? Pode, né? Como é que ele vai fazer isso? Nós estamos criando um fluxo, ele vai estar disponível, acho que até o final da semana, ou início da semana que vem, um fluxo que vai ser diretamente com a Congrade e no SEI, tá? Então, eu vou divulgar esse fluxo detalhadamente para os alunos, tá? Na sequência, para o aluno saber como que ele faz. Então, ele vai ter que vir na Congrade, né? Fazer um cadastro e abrir um processo no SEI para formalizar a transformação do estágio não obrigatório em obrigatório. E a partir da homologação, ele vai ter ali os basicamente 2 meses em que ele vai ter o acompanhamento do professor tutor, que ele vai escolher, é um professor do curso, vai ter que fazer um relatório e cumprir ali as séries de requisitos necessários, tá? Então, essa é uma atividade de fluxo contínuo, acho que isso é uma grande ganho para o curso também, porque o aluno, ele vai poder fazer esse estágio nas férias, né? No momento que ele achar melhor, desde que ele tenha atingido os pré-requisitos, né, para isso, tá? E considerando que ele tem que terminar o estágio obrigatório dele antes de requerer a matrícula em PEP 4, tá? Qual é o lado bom? A flexibilidade que vocês têm. Qual é o lado, né, que nos gera uma atenção? A necessidade que o aluno gerencie essa atividade, né? O aluno vai ter que... O estágio vai começar com o aluno desejando fazê-lo e a Congrade avaliando se ele tem condições, né? E vai terminar com o aluno cumprindo os requisitos. Então, como eu falo, uma atividade de fluxo contínuo, tá? Então, ele vai estar bem organizado e bem formalizado na Congrade, ok? E para fechar, então, ok, professor, entendi mais ou menos o que foi criado, o que foi excluído. Vocês têm que ler essa resolução para entender o efeito dela particularmente. Cada aluno fez um conjunto de disciplinas, né? Então, a gente criou regras visando, e a gente estudou muito, né? Minimizar o impacto desse currículo para vocês e também trazer as oportunidades para quem está já cursando, né, o curso. Mas a gente precisa que cada aluno agora estude esse novo currículo, entenda os efeitos dele para a sua, né, na sua trajetória acadêmica, né? Acho que isso que é importante. Está disponível no site da produção, tá? Um documento, que é esse aqui, que está com essa carinha, que explica como vocês devem solicitar os aproveitamentos que não são automáticos, tá?
Então, a gente julga que está bem passo a passo do tipo hidráulica. Ah, professora, eu já fiz hidráulica, eu quero usar os 2 créditos que sobraram, porque agora a Lara de 4 virou 2, como eletivos. Então, você vai entrar no SEI, vai abrir um processo e vai colocar exatamente o texto que a gente colocou nesse documento aqui, padrão, né, e submeter esse processo à análise da Congrade. A Congrade vai receber, se vocês estiverem dentro do que a resolução estabelece, vai autorizar e vai atualizar. Eu vou pedir paciência para vocês, porque eu imagino que a partir de hoje nós vamos receber muitos processos, né? Então a Congrade vai tentar ser rápida na avaliação desses processos, mas o volume é grande, então não é uma coisa que é automática, né? Então todos esses processos via SEI não são automáticos, eles chegam na Congrade, na professora Joana, na professora Giovana, a gente analisa e a gente defere ou não o pedido, né? Se tiver dentro do que está estabelecido na resolução, a gente vai, obviamente, deferir. Então, é importante que vocês estudem, né, como abrir esses processos, né, e abram os processos, claro, se quiserem, o quanto antes, né. Eu só peço paciência, porque a gente vai ter um volume grande e a gente vai ter que analisar um por um. Então, não deixem para fazer isso daqui a 2 anos, né. Então, também, se tem direito a alguma coisa e querem usufruir, abram os processos e façam, né, porque esses processos, isso vai já ajudar vocês a liberar algumas coisas que eventualmente vocês tenham a liberação e permitir que vocês organizem melhor o sequenciamento aí do curso, planejamento de vocês, tá? Esse documento que tem a fotinho aqui já está disponível no nosso site, também lá da produção, assim como a resolução que explica todas as regras de transição. Bom, dúvidas, pessoal? As dúvidas, a gente criou um e-mail, tá? Tá ali, ó, currículo_engpro@urgs.br. Então, dúvidas do currículo, né? Porque a Congrade continua tendo as suas atividades também, né? Tradicionais, né? Estágio obrigatório, não obrigatório. Bom, isso é o e-mail da Congrade. Dúvidas do currículo, né? De casos específicos, de interpretações ou coisas desse tipo, por favor, usem esse e-mail, porque a gente consegue filtrar um pouco, né? O que é. Então, currículo_engpro@urgs.br, tá? Esse e-mail está sendo acessado por mim, provavelmente pela Samara, pela professora Giovana, estaremos atentos às dúvidas especificamente dessa transição curricular que a gente está sofrendo. Mas, né, a expectativa é que a resolução, propriamente dita, né, que a gente tem aqui, ela seja bastante explicativa, né, e consiga, a partir de uma leitura detalhada, sanar boa parte dos questionamentos que vocês têm. Mas, é claro, nem toda a regra, é difícil fazer uma regra que atenda a todos. Então, eventualmente, dúvidas e esclarecimentos vão ser necessários. Então, a gente fica à disposição de vocês, a gente pretende ter esse canal aberto através do e-mail e, eventualmente, em função da demanda, também fazer novos encontros, né, síncronos até o início do semestre. E acho que era isso, né, me estendi um pouco, mas é que são tantas mudanças que fica difícil, né, da gente avaliar. Joana, tem várias perguntas no bate-papo aqui, algumas podem já ter sido respondidas por ti, né, durante a apresentação, né, o primeiro foi o Victor, né, que foi o primeiro que colocou uma pergunta, não sei, ele colocou várias, não sei se o Victor quer falar de forma geral, que já foi, porque alguma delas pode estar ser respondida. Ele está presente? Eu vou deixar essa tela, porque fica o e-mail ali, né? Então, eu vou deixar um pouquinho mais tempo a tela antes de parar de compartilhar. Às vezes não está conseguindo o microfone, né? Então, não tem problema, pode botar no chat. Tem o Felipe, que ele escreveu um texto longo, mas ele prefere falar. Então, Felipe Becker. Oi, aqui, professora. Primeiro, acho que parabenizar vocês pela mudança, assim, acho que é muito legal ver isso acontecendo no curso, é muito legal ver tudo isso que está acontecendo. Acho que a gente fica feliz, principalmente por quem vem no futuro, né? Mas um ponto bem específico ali, até entrei em contato com a Congrade, mas acho que atende a outros colegas aqui, é que temos vários colegas que são de transferência interna, que entraram em 17.2, que entraram em 17.2, que entraram em 18.1, 18.2, eu entrei em 2018/2, mas que hoje tem, fechando esse semestre, concluídos 90% do curso, né, que seria no currículo antigo, né? 85% do curso, 90% do curso. E que tem tanta evolução de curso quanto aqueles colegas que entraram em 2016/2. Uhum. Tem uma evolução de tempo de curso, porque fizeram as disciplinas básicas em outro. Né? Mas
hoje tem ali seus também 90%, também seus 80%, 85%. A minha dúvida é, pensando em alunos que estão muito próximos de se formar, né, que tinham esse percentual muito grande concluído, existe alguma possibilidade de discussão sobre a liberação dos 4 créditos eletivos e a não exigência dos 2 blocos inteiros concluídos? Sim, tá? Fizemos uma reunião da Congrade, porque assim, quando a gente monta a regra sempre pensando num aluno, né? Assim, a gente não consegue olhar todos os casos, né? Então, assim, mas e quem transferiu e quem... E a gente tem uma característica, principalmente, acho que isso se acentuou, né, Maria? De muitos alunos vindo, não de transferência interna, porque a gente tem poucas vagas, mas vindo via vestibular, Enem, né, SISU, para o nosso curso já com uma bagagem, né? Então, te respondendo, fizemos uma reunião de Congrade hoje para justamente discutir um pouco isso, porque essa foi uma das principais perguntas que chegou a nós e me surpreendeu o volume. O Felipe fez, mas outros colegas fizeram, eu já estou no 8º, mas eu me transferi há 1 ano e meio atrás. Quer dizer, eu vim com muitas coisas. Então, assim, a nossa interpretação é que a gente vai analisar esses casos, tá? Então, a gente vai querer que vocês façam esse pedido formal para a Congrade e nós vamos analisar esses casos que a gente está entendendo que são casos omissos dentro da regra, que são esses casos que a regra não atende, mas que a gente vai julgar colegiadamente, né? O colegiado de que, não, realmente, o aluno está no 8º. E pedir que ele complete 2 blocos significa pedir para ele aumentar um semestre de curso, e ninguém quer isso. A gente não quer reter vocês, de maneira alguma. Então, assim, eu entendo que sim, a gente vai avaliar. É claro que a gente tem uma regra que foi aprovada pela Congrade, então a gente não pode simplesmente fazer tudo diferente do que está ali. Então, o regramento, então, são exceções. E essas exceções vão ser julgadas. Então, o caso de alunos que estão muito avançados no curso, né, e que, eventualmente, vão lhe faltar 4 créditos eletivos e que isso a gente vai julgar colegiadamente e vai analisar e entender que é um caso omisso da regra, né? Em função de tais características, isso tem que ficar bem claro quais são elas para a gente replicar. Porque, né, de novo, a gente não pode simplesmente liberar todos os alunos dos 2 blocos de conhecimento, senão vocês todos entendem que a gente só vai conseguir rodar esse currículo conceitualmente como ele foi construído daqui a 5 anos, não é isso que a gente quer, né? Então, a gente quer que esse currículo comece a rodar. Então, sim, tá? Respondendo alguma pergunta que deve ter entrado no chat também em relação aos estágios, né? Isso do estágio não obrigatório. Isso, o estágio não... Perfeito. O estágio não obrigatório, hoje a regra tem que ter completado o 3º semestre. Então, tem vários alunos que estão indo para o 4º, quer dizer, nós temos ainda o congelamento do ERE, né, que complica um pouquinho mais a nossa matemática aqui. Mas vamos imaginar descongelado, né? O aluno estaria no 4º agora, né, em 21/1, só que ele vai retroceder. Retroceder não, ele vai ficar com disciplinas de 3º e de 2º, né, que são sistemas de produção, da produção e o desenho, né? Para esses casos, a gente também julga que é um caso omisso, né? Uma regra de transição no qual a Congrade vai autorizar os estágios não obrigatórios. Então, de novo, a gente não quer penalizar vocês. Então, a liberação do estágio não obrigatório, ela vai seguir uma análise, né, do currículo. Se o aluno preenche todos os requisitos, né, de estar no 4º, né, exceto as disciplinas que acabaram ficando para trás, que são devido ao novo currículo, o estágio para esses alunos será autorizado, tá? Então, isso também já discutimos hoje na reunião da Congrade e já deliberamos, né? Então, a gente está enxergando essas... É aquilo, a gente monta regras e quando começa a rodar, a gente começa a enxergar, não serviu para isso. E a gente tem que julgar. Mas, de novo, né? A gente fez um extenso estudo para gerar essa regra, né? E a gente vai entender que vão ser exceções, algumas exceções, né? Que não vão se encaixar e que a gente vai flexibilizar. Então, a do estágio não sei se surgiu aí, Maria, mas surgiu por e-mail. Surgiu, sim. Tem uma questão aqui da curricularização da extensão do Lucas, mas eu acho que isso foi respondido. Tu falaste das disciplinas integradoras que vão atender essa demanda, mas não sei se ele ficou ainda com essa dúvida em relação a como estamos considerando a curricularização da extensão no currículo. Isso, a curricularização da extensão, ela vai se dar através dessas disciplinas, né? É claro que, assim, vai existir uma regra, né? Que a URGS vai formalizar, né? Um regimento sobre como curricularizar a extensão. Então, quando a URGS formalizar, né? O seu modo de fazer, né? A forma como essa extensão tem que ser curricularizada, eventualmente, a gente vai ter que fazer algum ajuste no nosso currículo, né? Então, assim...
A gente está hoje antecipando, né? A gente está fazendo uma alteração curricular e a URGS ainda não formalizou, né, a sua forma de curricularizar a extensão. Então, pode acontecer de a URGS ter alguma regra que nós vamos ter que atender e que esse currículo, dessa forma, não atende. Mas a gente está visualizando já que a gente vai atender em grande parte através dessas disciplinas, né? Então, como eu falei, o aluno vai ter que cumprir 6 disciplinas de projeto. As 4 PEPs, que são obrigatórias, e 2 de projeto de bloco, que vão ser letivas. O aluno vai escolher qual projeto de bloco ele vai querer fazer. Se quer fazer em economia da produção, em projeto produto, em qualidade, enfim. Mas ele vai ter que fazer, né? Então, o aluno vai automaticamente cumprir essa carga horária de extensão através dessas disciplinas. Né? Então, Joana? Uhum. Pode falar, Giovana. Desculpa interromper, mas só queria colocar uma questão de nós lembrarmos que na questão do estágio não obrigatório, as liberações que porventura aconteçam, elas vão estar relacionadas com a mudança de etapa em função do currículo só, certo? Uhum. Todos os demais requisitos são mantidos, então Claro. é só a questão de que se tiver algum efeito na etapa pelo currículo novo, isso vai ser considerado. O restante mantém igual. Ah, perfeito, Giovana, isso é bom esclarecer. É exatamente isso, Giovana. a gente mantém as regras, né? Só que a gente, claro, flexibiliza porque a gente viu, bom, retrocedi não porque eu quis, eu não deixei uma cadeira para trás, ela agora foi para trás, beleza. Então, realmente, a gente não quer prejudicar o planejamento desses alunos e aí, nesta transição, a gente vai fazer isso, mas com certeza vai ser uma autorização, né, Giovana, transitória, porque em 1, 2 semestres isso vai entrar em regime e aí não vai mais haver necessidade. Clima. Joana, só uma colocação. Eu não sei se os alunos se deram conta de algumas coisas. Hoje, no novo currículo, o aluno vai ganhar um diploma de engenharia de produção e 2 certificados de especialização em blocos. Ele enriquece o seu currículo. Ele está carregando junto uma especialização um pouco mais focada em alguns elementos, tá? Então, pode ter 2, pode ter 3, seria, digamos assim, é como se fosse um subdiploma que ele está ganhando. E para obtenção desse certificado de especialista numa determinada ênfase, ele fundamentalmente tem que fazer, além das disciplinas obrigatórias, que são comuns a todos os blocos que ele tem, 1 ou 2 disciplinas eletivas, das quais a disciplina de fechamento do bloco, que essa que seja mais complicada. Então, para aqueles que estão com alguma pendência, no fundo, eles vão ter 2 disciplinas em aberto. Porque as outras eletivas de bloco em geral, alguns blocos, os alunos já vão ter feito isso por uma questão de cruzamento, é só analisar o conjunto das disciplinas. O que eventualmente vai ficar em aberto para ganhar esse diploma de especialista no bloco vai ser uma disciplina de fechamento, 1 ou 2. Então, aquela pergunta colocada lá no início, mas de repente eu não me formo, eu não estou fechando um bloco. Olha, o esforço para fechar um bloco, de uma forma geral, é pequeno. É a disciplina de conclusão do bloco. Especificamente, uma disciplina de 4 créditos, que não tem uma carga horária assim tão pesada de aula, porque boa parte da atividade ela é externa, ela tem todas as tabelias nesse perfil. Se nós falamos de 4 créditos, vamos dizer que são 60 horas, a gente imagina que vai ter, a metade delas são trabalhos feitos junto a organizações, não com presença didática em sala. Quer dizer, na verdade, eu quero destacar que isso aí é uma oportunidade que está sendo dada aos alunos e não uma penalização, ao contrário. Na realidade, está se dando uma premiação, um diploma adicional de um especialista numa área que vai ter no mercado, com certeza, uma valorização bem importante. Tá? Bem colocado. Tem um aluno que perguntou assim, eu não precisar fazer, mas eu quiser fazer o bloco, eu posso ter o certificado? Claro, pode. Sim, com certeza. A gente está tentando minimizar a obrigatoriedade para alguns alunos, principalmente aqueles que já estão lá no fim, né? Porque o que acontece? Vocês estão percebendo, agora cada aluno vai fazer esse cálculo, né? A gente fez para alguns. Eu peguei alguns alunos e disse, vamos ver o que acontece com o currículo para esse cara, né? Para justamente a gente ver se as regras estavam funcionando. Agora, cada um vai fazer a sua análise, né? Já tem alguns formandos aí que já mandaram e-mail para mim, dizendo que isso, que aquilo. Então, cada aluno vai acabar olhando. Então, eu tenho interesse de fazer ciência de dados, né? Uma cadeira bem interessante que eu acho que muita gente se empolgou. Estando disponível, né? Conseguindo vaga, se matricula. Então, vocês podem fazer e vão ter direito ao certificado, né? Mas o aluno que está avançado, a gente não vai cobrar dele isso, né? Porque ele vai acabar... vocês perguntaram, se eu fiz uma obrigatória, ela virou eletiva, tu ganha os créditos eletivos. Se eu fiz uma eletiva que ficou obrigatória, eu perco os créditos eletivos? Perde,
né? Perde, Joana. mas, por outro lado, ganha alguns, né? Porque tu fez layout e aí tu vai ganhar manufatura avançada. Por isso que eu preciso que vocês, né? A minha recomendação é que vocês peguem esse currículo e analisem. Bom, o que vai acontecer comigo, né? Na verdade, isso vai acontecer no sistema aí agora e o que vocês conseguem liberação. Porque, eu consigo 2 eletivos de hidráulica e hidrologia, via processo, consegue, né? Tendo cursado. Então, vocês vão ver que vocês também vão ganhar alguns eletivos, né? E aí vocês vão ver o que vai faltar. E aí vocês vão distribuir isso conforme vocês tiverem interesse, enfim. Giovana? Uma questão que foi colocada durante as perguntas de um aluno que fez sistemas produtivos 1 e queria fazer produção enxuta. Na verdade, eu entendo que nesse caso ele não vai fazer, porque já vai ser automaticamente. Por outro lado, a gente sabe que a disciplina vai manter o conteúdo, basicamente, pelo que eu entendo. Então, ele não vai ter uma perda em relação a isso, acredito. Eu acho que em termos de conteúdo não tanto, foi isso que a gente avaliou, tá? Mas, infelizmente, o aluno não vai poder cursar. Então, a gente também está aberto a receber eventuais interesses, né, dos alunos, assim, vários alunos queriam ter feito, ou, né, porque a gente pode pensar em alguma alternativa, até com o da Prod aí, né? O da Prod é um canal super importante, a gente, de novo, agradece, e a EPR também, porque a EPR sempre esteve presente nas reuniões, né? Então, pessoal que acaba sendo a voz dos alunos para a gente aqui. Então, a gente pode pensar em alguma alternativa, né? Se essa demanda for alta, não sei, enfim, temos que visualizar algum curso de extensão, enfim, vamos pensar juntos aqui, construir juntos essa ideia. Mas essas demandas, elas têm que aparecer, né? Porque realmente a gente não enxerga elas agora. Então, aparecendo uma demanda, a gente tenta achar alguma solução, mas realmente, o que é automático é automático, o aluno não vai se matricular, ele vai receber Joana, a liberação. Claro, Ângela, tudo bom? Não tinha te visto, porque eu não vejo todo mundo. Que tem uma questão que talvez, né, também tenha que ficar bem claro, que essas disciplinas liberadoras, geralmente elas são liberadoras porque o conteúdo, a essência do conteúdo permanece a mesma. Uhum. Então, o título da disciplina é diferente, vai ter alguns conteúdos diferentes, mas a essência da disciplina permanece a mesma. Então, daí, mas eu achei tão legal aquela disciplina ali. Eu acho que eu vi uma pergunta no chat, eu não me lembro exatamente a relação, acho que era Sistemas Produtivos 1 e agora eu quero fazer Lean, né? Mas é que em Sistemas Produtivos já tinha Lean antes, só não tinha o nome como Lean, né? Então, isso aí, além de ter, claro, vai ter alguma coisa diferenciada, mas que aí essa complementação é isso que a Joana estava dizendo, que a gente pode pensar em algum curso especial, alguma coisa, para trazer esses conteúdos para esses alunos que já fizeram a disciplina com nome antigo e que não tem esse diferencial da disciplina. E a outra coisa que também é interessante falar, talvez, o fato de que, assim, o ideal, claro, como o Kliman disse, o esforço para ter esse certificado, né, adicional, ele não é tão grande, mas nada impede que, vamos supor, eu escolho outras 2 ênfases que não está essa disciplina de ciência de dados, mas eu quero fazer ciência de dados, eu posso? Pode, claro. Desde que tenha vaga. Entende? Eu posso pipocar entre as ênfases, mas Sim. também não é isso que a gente gostaria, porque a gente gostaria que vocês focassem, né, em 2 e aí fizessem na íntegra. Mas, além disso, pegar disciplinas de outras ênfases, se tiver vaga, são muito bem-vindos. E as eletivas geralmente tem, né? Porque os alunos se distribuem, então é muito difícil faltar vaga. Eu me lembro da disciplina de riscos, né, Kliman? Quando ela foi oferecida pela primeira vez, a gente teve 30 alunos, praticamente estourou, mas foi porque existia aquela demanda reprimida, né? Muita gente queria fazer riscos e surgiu. Depois ela entrou num ritmo em que ela tem 10, 15 alunos, né? Então, a questão da vaga, eu não vejo um grande problema. Talvez ciência de dados seja uma disciplina que muita gente olha e todo mundo quer pegar. Isso vai acontecer talvez num semestre, mas no outro ele entra em regime e aí se dilui. Né? Respondendo a pergunta do Felipe, desculpa, Guilherme, essas novas disciplinas todas vão ser ofertadas no próximo semestre. Sim, tudo já vai ser ofertado, exatamente. Guilherme, pode falar. Professora, a minha dúvida é com relação vai em encontro ali se tiver vaga nas disciplinas.
vocês também pensaram em novos horários para as disciplinas que tem disciplina que só tem um horário? Houve também um pensamento disso para os alunos que acabam estagiando e precisam de um horário, vamos dizer assim, mais à noite ou mais cedo, nesse sentido, assim, não só as disciplinas em si, quais disciplinas vão ter no currículo, mas que horário elas vão ser disponibilizadas para a gente? Tá, eu vou começar a responder, depois eu passo para o Clima a resposta do horário. Assim, eu respondo como Congrade uma coisa que eu sempre falo, né? Nosso curso, ele é um curso diurno, né? Então, nosso curso, formalmente, ele é de horário integral, que a gente chama, né? A gente tem disciplinas manhã, tarde, e a gente faz um esforço muito grande para botar disciplinas à noite, o que não é tão fácil, porque também a gente tem limitação de espaço e de outras atividades. A gente fez toda uma organização e muito difícil, e o Clima está de parabéns aqui, porque o Clima faz um PO ali, sem a programação, sem o software, sem o software, né, Clima? Faz um quebra-cabeça, e a gente a gente foca em priorizar que disciplinas de final de curso sejam oferecidas, que são essas de projeto, sejam oferecidas em horários mais alternativos, à noite, enfim, para que justamente, né, os alunos, a gente tenham mais possibilidade de estágio. Mas isso não é uma regra do currículo todo, né, ou seja, a gente tem muitas disciplinas ainda diurnas, né, e principalmente aquelas de início de semestre, né, que quando, inclusive, o aluno, bem no início, ele nem estagiando tá. Então, eu acho que sim, houve um esforço para a gente colocar uma preocupação, principalmente nas cadeiras de projetos, nessas cadeiras eletivas, para que elas fossem prioritariamente em horários, né, mais de ponta, digamos assim, às vezes até bem cedo, né, Clima, a gente discutiu algumas, bom, bem cedo o aluno vai, assiste ali às 8 da manhã alguma coisa e já está liberado, né, mas a gente não tem como colocar o nosso currículo à noite, ele não é um currículo, né, noturno, isso tem que ficar bem claro para os alunos, né, não é a forma de criação do curso, lá no MEC, né. Clima, não sei se quer complementar. Então, Joana, deixa eu colocar uma coisa e depois eu vou para o currículo, tá? Um ponto que acho que é bom ser destacado aqui é que essas disciplinas de fechamento de bloco são a parte dinâmica do novo currículo. A expectativa é que, na medida que os alunos avancem no bloco e façam um trabalho de conclusão, que vai ter uma participação de empresas, vai ter parte aplicada, a gente vai notar a carência, o gap que existe entre aquilo que está sendo colocado e aquilo que as empresas estão precisando. Isso vai servir para que a gente volte e revisite o próprio bloco e os próprios conteúdos. Quer dizer, nós estamos criando um mecanismo que vai servir para atualizar de uma forma, digamos, dinâmica e inteligente os currículos, tá? Que a gente não vai jogar lá para frente, não. A gente quer alguma coisa que permita aos professores, enfim, revisitem continuamente aquilo que está sendo ensinado e se adequem melhor às necessidades da outra ponta. Relativamente ao horário que a Joana está colocando, a gente priorizou que, de uma forma geral, todas essas disciplinas integradoras de bloco ou os PEPs sejam ou noturnos ou no início da manhã. Não é 100%, mas eu diria que é 90%, certo? Então, a gente está mais ou menos trabalhando. Nós já temos uma cultura de que mais ou menos 60%, 70% das disciplinas, a partir do 7º semestre, são mais noturnas no início da manhã. Nós já temos essa cultura, certo? Agora, não é 100%, porque isso é inviável até por uma questão de distribuição de carga horária e de sala de aula. Mas houve uma preocupação de tentar fazer com que as disciplinas de final de ano, tá, de final de curso, sejam mais ou no início da manhã ou final da tarde, para não dizer noite. Mas não é 100%, até porque o nosso curso, como colocou bem a Joana, ele é diurno, essa é a essência, a gente trabalha um pouco para flexibilizar e tem limite. E mesmo quando a gente fala de estágio, nós estamos falando de estágio de 30 horas. Quer dizer, se são 30 horas, teoricamente tem 10 horas livres. E eu sei que não é bem isso que acontece com muita gente, mas esse é o conceito. Tá? Eu só queria... Tá levantando... Isso, Micael, vamos lá. Só para eu não passar muito da questão que o Felipe perguntou, eu só fiquei um pouco na dúvida o pessoal que está com uns 90%, 95% de curso ali, como é que vai fazer essa solicitação para a Câmara avaliar... Para a Congrade? Olha, eu ia pedir Isso, assim, se vocês puderem reunir, assim, podem ser pedidos individuais, tá? Vem para a Congrade, análise do caso, mas se vocês quiserem se juntar, daqui a pouco organizar quem são esses alunos, né? Porque vocês são muito integrados, né? Eu já vejo isso. Até uma outra aluna falou, professora, a gente já está conversando, eu já tenho meia dúzia de nomes. Eu falei, ótimo. E quiserem mandar um e-mail, digamos, já em conjunto, meio que defendendo o posicionamento de vocês,
Isso facilita porque a gente analisa todos esses casos conjuntamente, Tá, né? Então, Micael, se quiserem se juntar e mandar, aí pode ser para a Congrade mesmo, tá? Ou para o e-mail do currículo, os dois vão chegar em mim, né? Em mim, na Giovana, no colegiado. Eu falo em mim, né? Figura de quem está na frente ali do e-mail. Mas podem mandar e aí nós vamos analisar e deferir ou indeferir, enfim, dar um retorno formal aí através do e-mail com vocês. Aí depois a gente vai ver, né? A Samara pode me ajudar também se isso tem que ser via processo SEI, né? Porque primeiro a gente vai analisar. Isso. Depois, essa provavelmente... era a minha dúvida, se eu tinha que abrir já, não sei. A Samara até pode me ajudar aqui, Samara, não sei. Eu acho que o primeiro contato pode ser por e-mail, para a gente analisar o caso, né, do que a gente está falando, e aí, se a questão for mais um deferimento, aí sim eu acho que a gente vai formalizar isso tudo via processo, porque é bom, porque esse processo também vira referência para outros casos, né? Então, e ele vai acabar num processo SEI, eu só acho que ele pode começar por e-mail, mas a Samara, daqui a pouco, se tiver uma outra informação... Eu acho que pode... Desculpa, professor. Só para colocar, isso é muito importante que está sendo dito, é o seguinte, se cada um de vocês fizer uma demanda individual para o processo SEI, vai ficar um negócio super pesado. Grande parte das demandas de vocês, eu tenho certeza, vão ser respondidas e vão ser bem adequadas. E aquelas demandas que são repetitivas e têm problema, vai se criar um projeto SEI no qual os alunos podem entrar. Quer dizer, na realidade, seria mais proveitoso para todo mundo se houvesse essa primeira demanda por e-mail diretamente para a Congrade, que vai consolidar esses processos e essas demandas vai organizá-las em blocos, certo? Porque daí não fica um negócio tão no varejo, certo? Um negócio um pouco mais organizado. E se vocês puderem ainda, em paralelo, trazer essas demandas já mais ou menos aglutinadas, pô, melhor ainda. Mas eu acho que para abrir o processo SEI final, primeiro acessem a Congrade para entender da oportunidade disso, senão vai ser bate e volta boa parte deles. Samara, antes do... Vi que o Lucas está ali com a mão, já passo o Lucas só para a Samara complementar aqui essa resposta. Não, era bem isso que o professor Kliman colocou, prof. Acho que é melhor receber primeiro essas demandas mais gerais, assim, até para a gente ter uma ideia do tipo de caso, né? E aí depois aconselhar para a abertura do processo na medida em que já se tenha uma pré-análise, assim, né? Isso. Fica melhor. Você pode pegar carona em processos já abertos, né, que estão entrando, tu te encaixa nesse aqui, vai lá. A própria Congrade, provavelmente, ela vai, se ela for deferir, ela vai deferir num processo e depois vai citar esse mesmo processo nos outros, né? Vai dizer, conforme o processo tal, mesma situação, defere, né? Então, libera-se isso ou aquilo. Então, eu acho que, se puderem juntar as demandas, nos ajuda para a gente também entender, assim, a gravidade que eu digo, né? Poxa, quantos alunos a gente está falando? Vamos olhar para esses casos, né? Agora, por outro lado, para passar para o Lucas antes, eu quero que vocês entendam, né, que a gente tem uma resolução e que essas regras de transição foram aprovadas pela Câmara de Graduação. Então, a Congrade, ela não pode ficar quebrando a resolução por N motivos, né? Então, assim, a gente tem um rigor no uso dessa regra, a gente está disposto a ouvir, entender que realmente tem alguns alunos que não se encaixam e que faria sentido encaixar, mas a gente também tem que entender que existem pedidos e pedidos, né? Então, eu quero que vocês entendam que analisar a gente vai, mas a gente não vai necessariamente deferir todos os pedidos, né? Porque a gente, como a gente está discutindo, a gente tem muita expectativa, a gente tem certeza que esse currículo é para melhorar. E aí a gente quer que também vocês aproveitem as oportunidades de melhoria que ele traz, né? Então, se a gente liberar todo mundo, né? Então, não faz sentido mudar o currículo, né? Então, mantemos o antigo. Então, é só esse recado, né? Como gestora aqui, que estou agora, né? De que vocês façam os pedidos dentro de uma certo arrazoado, né? Tendo senso no pedido, claro. Não, então, sim. Micael, juntem e mandem para mim, tá? Para a Congrade que a gente vai receber. Era mais assim os casos, por exemplo, do meu caso e outras pessoas, assim, por exemplo, eu acabei todas as cadeiras do curso agora, para mim só faria realmente fazer o TCC, e aí acho que juntar esses casos assim, talvez fique mais fácil também para vocês analisarem em conjunto isso, e aí depois vai vendo, né? Tá. Sem dúvida, perfeito, porque a gente não tem noção desse volume, né? Só se a gente olhar um por um, e a gente tem 400, não tem como, mas a gente vai observar. Obrigada, Micael. Lucas, que está com a mão levantada. Tudo bem, prof? Boa noite. Me escutam bem? Sim, escuto. Então, tá. Prof, primeiro, parabéns. Eu queria estender minhas congratulações ao projeto, assim, essas mudanças, eu acredito que reflitam exatamente o que a gente enxerga no mercado, assim, e é gratificante saber que a gente vem de uma universidade que olha para isso e está preocupada com o nosso currículo. Então, a alteração de currículo nunca é fácil, né? Deve ter demandado uma grande carga de trabalho para vocês. Então, parabéns aí, me juntando ao primeiro colega que falou.
A minha dúvida até é específica, tá, prof? Mas pelo que eu pude conversar agora rapidamente com alguns outros colegas, pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? Na minha situação, hoje, a principal mudança é em relação à prática, né? Que foi substituída aí por PEP-1. A gente tinha um pré-requisito de 130 créditos obrigatórios para realizar prática somente, e hoje entrou como pré-requisito também processo de indústria química e aquela do IPH, né? A minha pergunta é, sabendo, logicamente, que a Congrade, ela trata como exceção eventuais quebras de pré-requisito e que, via de regra, elas são indeferidas, a não ser em casos bem específicos, tá? Mas nesse primeiro momento, né, nesse primeiro semestre de transição, entendendo que o currículo vai passar a vigorar agora, em 2021, a Congrade, ela pode vir a olhar de uma forma um pouco mais branda as solicitações de quebra de pré-requisito para realizar a PEP-1. No meu caso, eu não tenho processo de indústria química, tá? Então, a segunda dúvida seria a seguinte: do jeito que está o currículo, né, que vai entrar o currículo novo, eu imagino que exista um aumento significativo de demanda para essa cadeira especificamente, tá? Processo de indústria química. Historicamente, a gente vê que ela é uma cadeira que possui um alto índice de ocupação, né, e um certo índice de reprovação. Então, a minha primeira dúvida é essa, em relação à análise, né, de possível autorização a se cursar a disciplina de PEP-1. E a segunda é se, de alguma forma, a gente conseguiria citar no radar a análise da quantidade de vagas ofertadas para a disciplina de indústria química e a disciplina de IPH, por exemplo. Obrigado. Começando pelas vagas, eu que agradeço, Lucas, agradeço aí, a gente fez um grande esforço. Antes de começar, eu estava falando com a Maria, digo, quando a gente para ver tudo que foi feito desde 2009 para a gente chegar aqui, e tudo que a gente ainda vai fazer, né, de análise, de liberações e tudo para botar esse currículo de pé, realmente são muitas horas e de um grupo muito dedicado. Eu queria ressaltar, que eu até notei aqui, não posso esquecer de agradecer os meus colegas, né, os nossos docentes que não estão aqui hoje presentes, mas todos eles se envolveram, porque toda essa discussão de bloco foi feita, né, toda a discussão do currículo foi feita por blocos. Então, imaginem que todos os professores estão vinculados a algum bloco, ou mais de um. E existiram várias reuniões de bloco. Então, assim, não tem nenhum professor que não se envolveu nesse processo, claro, num grau maior ou menor, os que estão no projeto, como a Maria, ou na Congrade, como eu, Giovana, num grau maior, o Clima, que é departamento, mas, assim, todos eles se envolveram, então acho que é importante destacar isso. A questão que estava falando da demanda de vagas, vou começar por ela, tá? A gente está analisando, né? Então, eu tenho feito um bate-bola com o Clima, principalmente, que a gente está enxergando que algumas disciplinas vão ter uma demanda maior, porque se tornou obrigatório, todo mundo vai fazer, e a gente tem aquela regra, né? De estar na etapa, vai ter garantia de vaga, né? Então, o aluno que está na etapa, ou está acima dela, no caso, ele vai ter que ter sua vaga garantida para conseguir cumprir. Então, é o que acaba. O processo de indústria química, eu não me recordo de ter tido um problema de vagas no último semestre, ainda o fato do ERE nos ajuda um pouco, porque, assim, às vezes a limitação de vaga é que não tem cadeira para o aluno sentar, né? E agora a gente não tem tanto essa limitação, mas também não dá para botar 100 pessoas, porque atrapalha a didática, né? E, então, a gente vai ter que ter um equilíbrio. Mas, assim, eu imagino, a gente está no radar. Processo de indústria química, a gente não tinha, né, Clima, discutido especificamente essa. Outra, sim. Né, desenho é uma que vai ter um aumento, né? Então, a gente vai estar se esforçando para tentar atender ao máximo que a gente pode, tá? Estamos olhando para isso e vamos fazer algumas reuniões aí para tentar oferecer o máximo que puder, tá? A questão de PEP-1 e práticas, Clima, não sei se você quer completar? Não, só para depois, termina falando. A questão de PEP-1 e pré-requisitos, a gente pode olhar, tá? Eu, particularmente, não tinha olhado para essa quebra de pré-requisito. Na verdade, quebras de pré-requisito não tinham sido mapeadas como necessárias, né? Porque, na verdade, a quebra de pré-requisito, um requisito que dava muito problema era a questão do estágio para TD1, né? Que gerava um certo desconforto para o aluno que perdeu os prazos do estágio, enfim, e que hoje ele não existe mais. Claro que existe para TD2 e já antecipei que não será quebrado. O aluno não vai querer fazer estágio no último semestre, por favor, não, né? Faça até o penúltimo, né? O obrigatório. Mas essa do PEP 1 eu não olhei, eu vou olhar sim esse pedido, nós vamos olhar,
e vamos ver qual é a demanda. Talvez ela seja pequena, 1 ou 2 alunos só precisem disso. Talvez não, talvez seja, não, vários alunos iam fazer práticas e agora não podem mais porque tem uma cadeira pendurada do sexto. Deixa eu só complementar. É uma questão mais ou menos lógica, tá, Lucas? Digamos assim, se tu é um aluno, hoje, PEP 1 substitui práticas. Se tu estava pronto para entrar em práticas e não vai entrar porque surgiram novos pré-requisitos, eu diria que por regra de transição. Por regra de transição, tu ganha quebra, entende? Porque não vai ser prejudicado pela regra de transição. Teria que ver se tu, e resumindo, se tu tinha todos os requisitos para fazer disciplina de práticas, que está sendo substituída por PEP, e foram agora criados novos pré-requisitos, localizados como esse, beleza, isso aí eu não tenho dúvida que isso vai ser concedido, certo? Porque não tem como eu penalizar o aluno nessa circunstância. E imagino que sejam casos particulares. Agora, o segundo ponto, tá, que eu destaco é que a gente está muito preocupado, nós estamos já preocupados, nos organizando, pela eventual aumento de demanda em algumas disciplinas, particularmente aquelas que foram antecipadas. Se tem uma cadeira de nono vem para um sétimo, ela vai ser acessada potencialmente por 3 turmas, o 7º, o 8º e o 9º. O problema nosso é quando essas disciplinas elas são de outros departamentos, tá? Porque daí a gente não tem tanta autonomia. Já foi feita uma reunião específica com o pessoal da arquitetura, do design, né? Porque teve uma disciplina que foi puxada 2 ou 3 semestres. Um semestre só, Clima, do 4º por 3º. Um semestre. E a gente se preocupou porque é uma cadeira que tem uma restrição natural de vagas. Quanto ao processo de indústria química, se isso aqui, dado que isso aqui for mapeado, bom, vai ter que será necessário, tá, Joana, entrar em contato com o pessoal para tentar minimizar esse impacto, certo? Desse processo. A dificuldade é que isso aqui envolve um outro departamento, daí a gente não tem tanta autonomia. O departamento, um curso de graduação, ele compra disciplinas dos departamentos. O departamento de engenharia de produção está diretamente alinhado com a Congrado de engenharia de produção, evidentemente. Já o departamento de engenharia química, ele presta serviço. Então, algumas negociações vão surgir. Por isso que é muito importante, Lucas, que esse tipo de demanda seja trazido para vocês, para que a gente consiga antecipar esse processo, essa visualização, antes de o processo se tornar irreversível. A gente não consegue necessariamente visualizar todo o impacto que tem, foi feito um trabalho pesado, mas, olha, não duvido que alguns pequenos pontos ainda vão aparecer, algumas arestas a serem aparadas, tá? Porque a mudança foi bastante forte, foi muito interessante, mas foi forte, em termos de seleção. Mas se vocês puderem trazer isso, seria sempre bom para a gente antecipar junto aos outros departamentos. Tá? Exato. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado pela transparência e pelo excelente trabalho, muito legal mesmo. Eu fico feliz de fazer parte do curso e da universidade. Assim. A gente sabe que não são todos os cursos que olham para esses indicadores e não são tão de vanguarda. Assim. Parabéns, bem legal mesmo. Obrigado. Lucas, sobre isso aí, Lucas, foi feito um processo nacional, não sei se você sabe a dimensão, e somente 7, várias universidades, vários cursos encaminharam projetos. 7 foram escolhidos no Brasil e tiveram a preocupação de escolher um por universidade, no máximo, e por curso. Então, nós somos o curso de engenharia de produção do Brasil, que está funcionando como referência, e nós somos o curso da URGS, tá, que está entrando no sistema. Esse projeto ele tem uma duração de 8 anos, quer dizer, então tem 3 anos de preparação, que vocês estão terminando agora, e 5 anos de operacionalização do primeiro ciclo. Então, na realidade, o final dele é daqui a 5 anos, certo? Então, nós estamos, quer dizer, não se tem a pretensão de começar redondo. Quer dizer, a lógica do próprio projeto, que é apoiado pela Fundação Fulbright americana, tá? É que ajustes serão feitos ao longo desses 5 anos adicionais. Em particular, vocês não visualizam tanto na parte pedagógica. Nós temos 2 salas flexíveis, vocês não estão vendo que está tudo fechado, tá? Com recursos diferenciados que estão sendo montados. A gente gastou uma grana legal, inclusive, nisso, tá? Mas são salas diferentes, completamente diferentes do que já tem na URGS, certo? Que fazem parte desse processo, tá? Obrigada pelo retorno ali. A Joana, tem sido boa. Comentários aqui no bate-papo, assim, rapidinho. Tem a Laís, perguntou a questão do ERE no atualizado do ordenamento. Assim, está em discussão se esse ordenamento vai ser descongelado ou não, tá? Nós ainda não temos essa informação. Existe um pedido de algumas congrades, né, de que, inclusive a nossa, se manifestou
favorável ao descongelamento, né, para o semestre que vem. E isso atualizaria vocês, né, para permitir a gente olhar as vagas. Mas, assim, o que a gente fez no semestre passado, né? Eu e a Giovana e a Samara nos ajudou também, mas a Giovana principalmente, a professora Giovana que está aí. A gente olhava para ver se o aluno estava efetivamente na etapa, porque não adiantava olhar o ordenamento porque ele estava congelado. E aí a gente segue a regra, né, de liberar para quem está na etapa. Isso é uma regra, assim, isso é uma coisa que tem que estar claro, tá, pessoal? Porque a gente não vai conseguir atender todo mundo que quer fazer alguma cadeira. Então, a gente vai olhar esse ordenamento. Então, mesmo o ordenamento estando congelado, a gente olha, né, um instrumento que tem ali de análise, a Giovana sabe o nome direito, é análise curricular, não? Samara? Isso, Joana, eu tava, a Samara que me ensinou, mas eu ia colocar agora mesmo o caminho, né, para os alunos já sempre informarem. Samara, tu me corrige, mas eu acho que é portal do aluno, informações do aluno, análise curricular, né? E ali a gente consegue ver exatamente a etapa que o aluno está. E o aluno precisa nos fornecer, porque por enquanto a gente não consegue gerar esse documento por nós mesmos, só o aluno tem acesso. Aí a Laís está trazendo um outro problema, tá? Que é um pouquinho mais complicado e que não tem tanta relação com o currículo novo, que já acontecia, que é o aluno que vem de transferência e que aí ele tem uma cadeira, ele realmente tem uma cadeira do terceiro, pendurada. E aí ele não ganha vagas. Bom, isso é um problema. Eu e o Kliman, a gente discutiu muito, a Giovana muito, semestre passado, e é realmente muito difícil, porque assim, quando o aluno se transfere, este é o ônus. Ele vem para um currículo desordenado. A gente tenta ajudar o aluno, tentando ver o que dá para ele se matricular, mas assim, existe uma fila, né? E o Kliman pode complementar, porque o Kliman é o homem da fila, porque ele que libera mais vagas ou não, no DEPROT especificamente, né? E a gente discute muito isso. Então, assim, não existe um ordenamento e puxar um aluno lá de trás para frente, porque ele veio de transferência, para nós é complicado. Se torna um quebra-cabeça quase que impossível, Laís, porque a gente tem que analisar todo mundo e qual é o critério de julgamento. Veio de transferência, tem um benefício? Então, assim, infelizmente, o aluno que vem de transferência, que acaba tendo ele foi muito prejudicado pelo congelamento. Isso sim, eu enxergo isso. O congelamento prejudicou mais ele do que outros. Porque ele, em um semestre ele já teria dado um salto que ele não deu, né? Por isso, nós somos a favor do descongelamento. Mas isso é uma decisão da URGS, né? Então, se a URGS manter o congelamento, nós não temos muito o que fazer. O aluno vai continuar refém. Então, o que a gente faz? Faz análise curricular. Se vocês já pularam uma cadeira, pularam um semestre, a gente libera vagas para quem está na etapa. Então, a análise curricular, que a professora Giovana explicou aí, é o documento que a gente olha para ver a etapa efetiva do aluno. Mas se na efetiva o aluno está preso por uma que ele não fez, aí começa a realmente complicar um pouco a nossa possibilidade de auxílio, porque tem uma fila, né? E aí fica difícil da gente justificar porque dá para a Laís e não para o Ricardo ou para o Thomas que está na frente, né? Então, mas ele veio de transferência, enfim, é difícil, pessoal, eu sei que não é muito fácil. A senhora comentou antes sobre a questão de estar mais avançado e voltar, né? Por exemplo, manutenção entrou como obrigatória do sétimo, e eu e outros colegas não temos o que seria a liberadora dele. Isso. Mas eu avançando esse semestre, como tudo deu certo até aqui, eu avançaria para o oitavo. Nesse caso, eu fico preso no sétimo. Samara, até concluir ela. Sim. É uma disciplina independente agora do congelamento da URGS, na hipótese de vir a descongelar o ordenamento, né, rodar o ordenamento, toda vez que tem uma disciplina que alterou de etapa, tu não retrocede, o aluno não retrocede no ordenamento, jamais ele vai para uma etapa anterior, ainda que uma disciplina tenha ido para uma etapa anterior. Mas ele também não avança enquanto ele não fizer aquela disciplina que foi alterada de etapa, né? Então, o aconselhável é que o aluno, lá já de imediato, ele tem de cursar aquela disciplina ali na próxima etapa já, que ficou para trás, né, pela alteração, para que ele possa, daí, já no próximo semestre, ter a sua situação de ordenamento regularizada. Essa é uma situação da URGS, né, a gente não tem como interferir, porque isso acontece em qualquer curso, em qualquer alteração curricular, né. E é importante, Felipe, que tu vai ter vaga. Nesse caso, tu vai ter vaga, porque tu vai estar no ordenamento, então vaga tu não vai ter esse problema. Joana, e aí, só para complementar... Tá. Só queria complementar no caso de... Existe a preocupação, né? Faltaria só, tipo assim, que seria... Que
1 e PIA 2, falta PEP prática 3 e 2, práticas 3 e 4, 4. falta um ano de curso. PEP 3 e 4, isso aí. Isso, vamos no novo nome. Faltaria um ano de curso. Nesse sentido, a gente manda as justificativas também para a Congrade, para conseguir explicar a situação, para uma eventual falta de vagas. Por exemplo, faltou vaga em custos 2, é uma disciplina que é concorrida e que eu teria o direito de fazer indo para o 8º, mas fico preso no 7º e tenho, no máximo, mais um ano de graduação. Tudo continuo fazendo pela Congrade para fazer essa solicitação. Porque isso aí via sistema não tem como, né? Não tem como. Então, isso pode ser um eventual caso de correção de matrícula, caso o colegiado julgue, realmente, ele teria esse direito, né? Então, não tem como ser automático, né? O sistema automático é o ordenamento, então ele é que define essa fila, né? Que o clima enxerga ali, quando eu também enxergo, né? A fila. Então, assim, essa puxar um aluno para frente, não tem como, né? Então, tem que ser via análise. Jana, deixa eu só complementar um ponto importante, é o seguinte, ó, Felipe, se o aluno está na série, na seriação dele, ele é um aluno de 8º, mesmo que esteja com o ordenamento congelado, ele solicita, ele vai ganhar vaga das disciplinas do semestre efetivo que ele está. Essa reavaliação é feita. No teu caso, por exemplo, digamos que tu esteja no 9º, certo? É uma disciplina de 8º ou de 9º, o departamento é obrigado a ceder, a conceder, ok? Isso se faz. O problema maior que existe é que alguns alunos, às vezes, estão quase se formando, mas eles estão presos numa disciplina, às vezes, de 6º semestre, certo? Então, ele não é um aluno, ele quer uma disciplina de 8º, ele não é um aluno de 8º, ele é um aluno de 6º, porque ele é do semestre da disciplina que está travada. Alguns alunos deixam para trás alguma coisa para fazer lá no fim, pagam a conta. O maior problema surge exatamente dessas transferências, que de repente os alunos têm poucas disciplinas para fazer, eu sei que teu caso foi um deles, tá? Ele vem de fora, de repente ele tem poucas disciplinas. Bom, o problema é que a gente não pode sair concedendo, a quebra aí é complicada, a gente tem que analisar, e alguma coisa, para não prejudicar o aluno, a gente libera. O problema é que existe uma regra na URGS que se organiza uma fila. Por que eu vou puxar um cara que é o 8º da fila e não dei para o 1º da fila? Eu tenho que ter um critério. Certo? Então, alguma coisa para esses alunos que vêm de fora, a gente concede, por processo, a gente avisa, mas, na realidade, nós somos um pouco presos na estrutura do sistema. A gente não quer deixar os alunos sem disciplina, mas alguma coisa a gente consegue liberar. Tá? Clima, eu acho bem importante a gente destacar essa questão de não deixar as disciplinas para trás, porque no momento que tu pede e tu tá preso naquele semestre, naquela etapa, a gente pode conceder. Quando tu já passou, não adianta, a gente não consegue, então tu vai ter que fazer aquela primeira, a gente vai ter que respeitar essa fila, e às vezes os alunos não consideram isso. Então, ter bastante atenção nisso é importante. E a gente não pode, e para quebrar essa regra, a gente tem que ter um sistema, uma coisa que seja universal. Eu não posso quebrar para um e não para outro. Tem que ter uma regra que seja coletiva. Não tem que, só porque eu sou mais amigo, não existe isso. Não, a regra tem que ser uma só. Por isso que a gente tem tanto cuidado, né? Dentro de alguns limites, principalmente que alunos que vêm de outros cursos e que, de repente, estão presos lá numa cadeira de segundo ou de terceiro. Mas, mesmo assim, a gente não consegue, né, Clima? Porque aquilo... Mas é muito limitado. Alguma coisa a gente faz, mas é muito limitado. Não, perfeito. A minha situação e a colocação é mais sobre falta muito pouco para formar, e agora vem uma trava, né, de que seria um semestre passado. Sim. Mas depois eu dou para a Congrade. Mas se olha, Felipe, aquilo que mudou e tu recuou em função da mudança, não te preocupa com isso. Essa preocupação não deve ter. Perfeito. Se alguma coisa for recuada e te prejudica, não. Vale o que tu tem direito adquirido é teu. O problema é alguma coisa que esteja para trás e que tu já tinha, que não tem nada a ver com a mudança curricular. Okay. Aí não dá para a gente fazer favor, porque tem todo mundo pedindo a mesma coisa. Não, e assim, é que a situação do aluno é muito importante para ele, mas vocês têm que entender que nós recebemos 400 justificativas diferentes do porquê que é importante eu liberar o estágio ou liberar a cadeira, porque encaixa no estágio, e aí eu moro longe. E, então, assim, infelizmente para nós, a gente não consegue julgar cada um, né? Então, diz assim, o Felipe veio de transferência para coisa, eu queria conseguir uma vaga para ele nessa cadeira, porque ele só vai fazer 2. Mas aí tem um cara na tua frente que ele também queria fazer essa cadeira, e ele está na tua frente, ele tem os motivos dele para querer a vaga também. Então, a gente começa a ficar numa situação que a gente tem que julgar quem merece mais, e o ordenamento é feito para isso. Então, a gente tem que respeitar ele, claro. Agora, num momento de transição, como vai ser essa primeira matrícula, ela vai ser bastante difícil para a gente,
a gente vai ter que olhar para ver, bom, teve um efeito muito prejudicial o novo currículo para este aluno e tem como resolver, porque tem coisas que também não tem como resolver. O aluno vai ter que fazer sistemas da produção lá atrás, ele vai ter que fazer, né? Então, ele vai fazer aquela cadeira de segundo, recomendação, faça logo e te libera, né? Então, a gente... Joana, e um ponto deixa bem claro, existe uma cultura hoje dentro da universidade de judicialização, qualquer coisa judicializa. Se por um acaso a gente conceder uma coisa especial para um determinado aluno que quebra alguma regra, é certo que no semestre seguinte tu vai ter 8 ou 9 demandas exatamente em cima do mesmo elemento, certo? E daí nós não seguramos mais o tranco. Então, na realidade, essa judicialização exacerbada que existe hoje faz com que nós tenhamos que adotar regras mais rígidas, à luz da regra. Claro que com bom senso, sem dúvida, a gente vai em algum elemento. Mas não dá para sair quebrando, porque senão o sistema, a regra desaparece. E a judicialização impera. Infelizmente. Então, a gente sempre, eu falo para os alunos, né, quando eu nego muitas das coisas, eu digo, lembre que tem o 400, né, então eu tenho que aplicar uma regra que seja possível para todos. Então, se há uma quebra que teria que ser em grande escala, é isso que o Kliman falou, a regra vai sumir, então eu não posso aplicar, né, então a gente está sempre olhando o sistema, o conjunto, e claro que o aluno, eu entendo isso, ele está olhando o seu lado, o seu caso e a importância dele para si. Então, a gente tem que tentar, né, a gente está entendendo que algumas flexibilizações a gente vai ter que fazer para minimizar esse efeito da mudança curricular, mas, de novo, as regras anteriores se mantêm, né? Então, o aluno que deixou para trás Física 2, não está na etapa, né? Então, isso não tem como resolver, né? Então... O recado que está por trás do que a Joana fala é importante, é que tudo aquilo que foi mudado, que prejudicou o aluno em função de tu ter puxado uma disciplina para trás, vai ser resolvido. Não sei se tudo, né, Kliman? A gente tem que ver tudo que a gente consegue resolver, né, Kliman? Não é tudo, não, né? Não. Ok, em princípio, claro. A gente vai olhar e vai tentar resolver, mas tem coisas que vão ser difíceis por outras regras da universidade, né? Exato, não, tudo bem. Agora, o que não vai acontecer é pegar carona de coisas que não tem nada a ver com a mudança curricular. Isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente, de forma geral, conseguiram responder. Eu ia comentar que eu acho que nós 2 horas já é bastante, até porque a gente está gravando, e quem for assistir vai assistir na velocidade 5, eu acho. Não sei qual é a velocidade aí que o pessoal escuta as aulas. Mas eu acho que outras dúvidas pontuais eles vão encaminhar, então, por e-mail, né? É isso. A regra geral é assim, leiam a resolução, né, pessoal? Porque como a gente comentou, o pessoal da PROD falou, professora, muitas coisas a gente resolveu olhando a resolução. Alguns outros pontos, a resolução, como eu falei, ela foi bem escrita, a gente está vendo que ela foi realmente boa, mas ela tem alguns pontos que ficam nebulosos. Então, mandem que a gente vai analisar. De novo, é sempre uma decisão colegiada, né, Giovana? A gente decidiu que a gente reúne esses casos, reúne a Congrade, analisa e delibera, né? E tentando fazer isso da forma mais transparente possível e aquilo que não for possível atender, bom, é aquilo que a gente falou, alguns efeitos, né, como um aluno que falou, professor, eu ia fazer sistemas de garantia, agora eu vou ter que fazer, eu ia fazer uma, agora eu vou fazer 2, que é manutenção e processos. Bom que são 2 disciplinas legais, né, vai se divertir, porque, então, assim, tem que fazer, né, não tem o que fazer para esse aluno, ele, em vez de fazer sistemas de garantia, que desapareceu, a professora Maria está aí, né, que era a antiga regente da disciplina, mas vai dar uma disciplina de projetos bem legal, e PEP, né, ele vai ter que fazer outras 2. Não há liberação que eu possa fazer para esse caso. Ele vai ter que cursar essas 2, né? Então, o que dá para a gente fazer poxa, ele é formando, ele vai ter direito a vagas, a preocupação dele é essa, vai garantir vaga, vai ter vaga, ele não vai deixar de se formar, né? Então, essas coisas a gente vai conversando. Então, o e-mail está aqui, né? Se vocês quiserem juntar demandas e mandar, a gente responde. A gente entende que vocês têm um pouco de paciência, porque a partir de hoje a gente entende que o número de processos e de e-mails vai ser grande, né? Mas a ideia da apresentação era justamente evitar muitos dos e-mails a partir das respostas que a gente está dando aqui. Joana, uma questão que eu queria lembrar, de novo, reforçar, se os alunos têm condição, quando eles podem já mandar junto a análise curricular, esse documento, mandar em PDF junto para a gente, muitas vezes facilita muito a resposta, porque às vezes o aluno explica, mas se tu tem essa análise na mão, tu vê exatamente o que ele fez, o que ele não fez, o que ele está habilitado, então, realmente as respostas acabam saindo mais prontamente, então se pudesse, eu gostaria de pedir isso. Só para complementar, pessoal, quando vocês, como é que a Congrade enxerga vocês? A gente vê a lista das disciplinas que vocês fizeram,
tá? E o conceito, enfim, mas não por semestre do currículo. Então, o que acontece? A gente tem que pegar o currículo e ver, vamos ver se o Felipe já fez o primeiro. O primeiro é composto por essas 5 disciplinas, a gente vai lá e vê se ele fez. Essa análise curricular que só o aluno consegue tirar, infelizmente a Congrade não consegue, né? Vem por semestre, o que ele fez do 1, do 2. Então, a gente enxerga de cara em que semestre o aluno estaria, né? Então, a gente consegue fazer essa análise. Então, eu acho bom lembrar, né? A análise curricular, ela é sempre importante para vir nos pedidos de vocês, né? É sempre um documento relevante que nos facilita. Se vocês quiserem nos ajudar, a gente agradece. Vários têm perguntado quando que vão ter a disponibilidade dos horários, né? Os horários da... Os horários, eles já mais ou menos estão definidos, né? O Kliman já, junto com os outros chefes de departamento que também oferecem disciplinas, já foram definidos, e eles devem entrar no sistema. Agora saiu o calendário acadêmico, mas eu não estou com ele, eu tenho que imprimir esse calendário. Eu não sei qual é o prazo, mas não deve demorar muito para todos os departamentos colocarem no sistema o oferecimento de disciplinas. E aí vocês vão enxergar. Realmente isso ainda não está no sistema, né, Kliman? Não. Isso vai acontecer só em junho, tá? Porque primeiro tem que terminar o semestre, né? Todo esse processo. E daí que a gente carrega o próximo. Eu imagino que isso vai acontecer ao longo de junho, para não dizer início de julho, dado que o próximo semestre começa início de agosto. Mas as mudanças não foram tão radicais, né? Lembrando que algumas disciplinas que eram oferecidas para a gente antigas, ou principalmente, por exemplo, custos 2, né? O pessoal falou, não mudou de horário, riscos não mudou de horário, custos 1 não mudou de horário. Então, a gente tentou evitar mudanças de horário. Mas, claro, as novas, né? Então, de uma forma geral, as disciplinas antigas, elas ficaram nos mesmos horários, tá? As novas disciplinas, elas, digamos assim, usaram mais horários, o início da manhã ou final da tarde e noite. Então, em breve não estará há no nada, sistema. olha, eu vou dizer que está bem balanceado em relação ao que era, tá? É isso. Bom, eu queria, então, em nome de todos os... Agora eu vou parar de compartilhar aqui. Então, em nome de todos os docentes, porque eu estou aqui representando, né? A Congrade representa todos os docentes, e principalmente os docentes das específicas, né? Que é esses docentes que compõem o DEPROT, por isso o DEPROT está aqui comigo, que é tão importante, né? Comigo, com a Giovana, a Ângela, que teve que sair, né? Queria agradecer em nome dos docentes a presença de vocês, né? Também estamos muito contentes com a boa receptividade que a gente tem tido do currículo, realmente os feedbacks são muito positivos, eu já andei falando com alunos nas minhas disciplinas, né? Eu falava, dei uma olhada, e recebi feedbacks muito bons mesmo, então a gente está realmente muito feliz de poder estar colocando isso em dia. É um grande trabalho, então a gente conta com a paciência de vocês nas nossas análises de processos, e conta também com a organização de vocês aí para mandarem essas demandas, se puderem conjuntas, mas também, enfim, individuais, para a gente poder fazer essa transição da forma menos traumática e mais satisfatória para todo mundo, né? Acho que esse é o nosso objetivo aqui, melhorar, sempre melhorar, né? Nunca piorar e nunca atrasar. Palavras finais, Maria, Kliman? A Samara pediu a palavra. Samara? Rapidamente, professor, algumas questões assim bem pontuais sobre essa sistemática dos pedidos de liberações, tá? Vocês vão utilizar sempre o histórico escolar, que vocês têm 2 históricos no portal, tá? O histórico do curso e o histórico escolar. O histórico escolar é aquele que puxa tudo que vocês fizeram, inclusive todos agora que caíram, que excluiu do currículo, tá? Então, para a gente poder enxergar no processo o que vocês cursaram, vocês têm que pegar o histórico escolar e não o histórico do curso, tá? A questão da análise curricular, já com o currículo novo, ela só vai ter disponibilidade para vocês quando o semestre, o evento de mudança de semestre ocorrer no sistema, que é uma coisa que é para toda a universidade. Então, por enquanto, vocês provavelmente não conseguem acessar essa análise curricular só do currículo atual, tá? Mas aí vocês, a partir dessa virada do semestre, que deve ocorrer ali depois da revisão de conceito, vocês já vão conseguir acessar a análise curricular e o histórico do curso já com o currículo novo. Tá? Então, essas informações são importantes. E aí, as disciplinas, elas agora estão numa etapa de planejamento dos planos no sistema, então elas não têm oferecimento, vocês realmente não vão conseguir ver horário, isso só vai acontecer depois, ali como o professor falou, em junho, no período de programação das disciplinas no sistema. É isso. Muito obrigada, Samara, essencial para a gente aqui, que sabe as regras, nos ajuda e diz até onde a gente consegue ir, até onde a gente não consegue ir, busca as informações. Então, queria também fazer um agradecimento público aqui, gravado, à Samara, que me ajudou, particularmente a mim, no momento em que eu tive que fazer esse processo formal,
e tive uma ajuda muito forte dela, mas agradeço também em nome de todo o corpo docente aí do curso, a Maria também, que trabalhou muito com a Samara aí nos tempos anteriores de gestão. Então, agradecemos e ficamos muito felizes de poder contar contigo. E eu acho que vai ser mais feliz ainda para os alunos que vão poder contar contigo nessa gestão. É por isso que é bom só para destacar isso, Joana, que vocês vão entrar em contato com a Congrade, mas na realidade uma das interfaces mais importantes que vocês vão ter agora é a Samara, que tem uma vasta experiência nesse assunto, que vai fazer esse interfaceamento forte com vocês. Eu também fico muito contente de ver a Samara com toda a expertise dela, que ela vai nos ajudar nesse processo, que é um processo bastante complicado, tá? Ok? Mas vocês, alunos, vão ter uma interface muito forte com ela, certo? Com grade, ela vai funcionar como filtro original em relação a essas demandas, para daí sim nós entrarmos para a parte um pouco mais formal. Nós vamos nos dividir nos trabalhos aqui, né, Samara, Giovana? Vamos pegar tudo junto, vamos dividir em 13, mesmo assim vai ser grande. Vai ser grande, nada pesado. E eu gostaria também de me juntar aos elogios à Samara, porque é uma profissional que realmente tem feito o trabalho da gente algo mais tranquilo, mais sereno, e está sempre pronta a nos ajudar. Então, para mim, assim, desde que eu comecei como vice na Congrade, tem sido excelente, só posso agradecer, e acho que é muito importante a gente mostrar que tem pessoas como tu nos ajudando. Muito obrigada, até me emociono com isso, mas é um prazer estar tendo esse contato também com os alunos, conhecê-los, né? Eu gosto muito desse espaço, assim, de relação com os professores e com os alunos, então, sem dúvida, é um prazer estar com vocês, assim. Agradeço Todos a os oportunidade. elogios merecidos, Samara. Obrigada. Muito merecidos. E, bom, acho que todos nós, né, do DEPROT, da Congrade, todo mundo deseja que vocês gostem muito do novo currículo, aproveitem, né, as novas oportunidades, né, que a gente, olha, assim, essa mudança, né, demandou muitas horas de todo mundo, dos grupos de trabalho. Então, a gente fez com muito carinho, com muito esforço, tomando como referência universidades de ponta, né? Então, esperamos que vocês realmente gostem e bom, que sejam muito felizes, né, no curso. Isso. Então, agradecemos a presença, né? Ficamos à disposição. Então, dúvidas específicas do currículo, se possível, para o e-mail que a gente divulgou. Eu vou mandar por e-mail também, agora eu vou mandar essa apresentação para os alunos, com algumas recomendações finais por e-mail também, então vai ficar bem claro. E estamos sempre à disposição de vocês e desejamos aí que tenhamos um bom final de semestre, que está acabando, e um bom início de 21/1 para todos nós. Começaremos finalmente o ano de 2021. E uma coisa, Joana, só para fechar um ponto. Nós temos hoje o melhor programa de pós-graduação em engenharia de produção do Brasil, para não dizer da América Latina, a gente muito nos orgulha isso, tá? Nós começamos lá. Hoje o nosso curso de graduação é avaliado como o segundo ou terceiro melhor do Brasil, nas avaliações que tem por aí. E esse esforço é para que a gente se mantenha lá. Como agora nós somos referências, tem gente que está nos olhando muito. E é importante saber que esse sucesso do curso, que é notório, ele é feito não apenas por nós, mas por vocês. Por isso que esse processo de interação é muito importante aqui. Nós estamos fazendo mudanças importantes, mas na realidade é a participação de vocês, a dedicação de vocês que vai fazer o resultado final. Vocês são o produto. Tá? Então, vocês serão muito bem-vindos nas demandas, mas entendam que nem todas vão poder ser atendidas, que existem restrições gerais. Mas, por favor, tragam as demandas de vocês para que sejam avaliadas e, de repente, no momento futuro, elas possam ser absorvidas também. Tá? É isso, então. Dou como encerrado, agradeço e ficamos à disposição de vocês sempre. Boa noite. Obrigado, boa pessoal. noite, boa noite, Maria. Obrigada, Giovana, a todos. Boa noite, professor.